que pobre não precisa estudar, porra. Vocês nasceram só pra trabalhar. Lee é um garoto muito azarado. Ele nasceu numa família pobre e em casa ele passa dificuldades e na escola ele sofre bullying. Na escola tinha um grupo de gurizada que fazia muito bullying com ele e o principal deles era esse daqui, o tal chamado Sang Hyo. Olha isso, o moleque até criou um canal no Ticoteco pra poder fazer live do Lee enquanto bullyingava com ele. Coitado, né? A amizade deles, entre aspas, começou pelo básico. O Sang Hyo, ele é muito curioso. Qualquer coisa que ele vê lá no Ticoteco, ele tá com vontade de fazer. Daí ele, por exemplo, viu um negócio lá de urina. Urina tem gosto diferente de refrigerante. Daí ele deu pra quem tomar? Pro Lee tomar a urina, pra ver qual que é a diferença. Obviamente esse tipo de coisa nunca vai dar certo. Inclusive não faça isso em casa, a não ser que seja muito tapado pra fazer isso. Porém, a cota foi quando o Sang Hyo resolveu lhe dar um remédio, dizendo que ele tava com febre e com dor de cabeça. Tudo isso na própria casa do Lee. E depois de ele ter bebido esse remédio, ele passou muito mal. Lhe deram literalmente uma droga que fez ele ficar nas nuvens. Ficou totalmente chapado. E dentro de sua casa, conseguiram persuadi-lo pra ele colocar um pano molhado dentro do micro-ondas e fazer a casa dele explodir. O cara já passava dificuldades. Não conseguia nem sequer comprar um pão pra comer. E agora não tinha onde morar. E como só se não bastasse isso, ainda por cima, depois de ele ter voltado do hospital, disseram pra ele que iriam gravar a avó dele, que ela tinha ficado traumatizada após ver a casa dela pegar fogo e não ter mais aonde morar. E o Sang Hyo me fez a proeza de ir até no hospital e gravar em live a avó dele em coma. Aqui nem eu mais tô aguentando. Já tô querendo sair do personagem e entrar dentro do computador e dar uma cabeçada nesse moleque. Mas entretanto ele decidiu acabar com seus próprios problemas com suas próprias mãos. Ele virou um delinquente e foi até o juiz, dizendo para o juiz tomar no meio do buraco do seu. Assim ele foi diretamente pra cadeia e foi em direção ao Sang Hyo. Ficou frente a frente com ele, só que dessa vez os dois estavam grandes. Sang Hyo é um cara muito bom de porrada. Ele fez kickboxing e se tornou um profissional. Mas Arnold tem um truquezinho que consegue acabar com qualquer lutador profissional. Tá vendo isso aqui? Spray de barata. Dá só uma piscadinha no zóio que acabou. Não enxerga mais. Pode vir, vaca. Daí foi sequência, lapa de direita, de esquerda, soco na boca que sentiu até nos cox. Ai, meus ovos. Nesse dia, Sang Hyo percebeu o verdadeiro significado do bullying. E como se resolver? Apenas com soco na boca. Tô brincando. Nunca use violência. É claro que, como eu disse, isso não era o suficiente. O cara simplesmente fez o moleque botar fogo na tua casa e ainda por cima gravou a avó dele em coma. Vocês acham mesmo que isso é suficiente? Óbvio que não. Temos que ter a vingança, carai. Então ele foi, começou a fazer o sufocamento nele todo santo dia e botou seus capangas para contar cada vez que ele desmaiava. E nessa contagem já era um total de 898 desmaios. É, meu compincha. Botou o grandão pra desmaiar umas 1000 vezes ali. E ele tinha tanta influência dentro da cadeia que quando o patrulhinha chegava falando por causa do barulho, ele dava encrenca completamente pra um grupo aleatório que não tinha nada a ver. Mas não xingava o Lee que tava no seu a cela tranquilamente ali. Tava tudo previamente calculado. Tudo anotado no toco de papel. A situação do Sang Hyo já tava ridícula já. Toda vez que ele desmaiava, o cara simplesmente me mijava nas caras. Só isso aqui, que ridículo. Agora eu tô um pouco mais feliz. Mas agora ele precisava sair da cadeia, porque como eu havia dito, era um grupo de garotos que faziam bullying com ele, então ele precisava de ir atrás de um por um, e um deles é um tal do inteligentão ali que sempre se achava na escola, o tal de Jung Beon, ou abreviadamente Beon. Os professores sempre gostavam dele por ele ajudar toda vez na sala de aula, com um toco de papel ou qualquer coisa que precisasse levar na sala. Aí, fica bastante atento nessa parte aqui que ela comenta com ele que ela tava casando, né, a professora, e ele gostou da ideia no caso, né, falei errado, da ideia dela estar casando com o marido dela. E olha a cara de psicopata desse moleque quando fica sabendo que a professora vai se casar. Quer nem saber o que essa desgraça vai fazer. Todas essas informações foram ditas pela sua nona, uma garota que ele contratou
contratou pra fingir ser a sua irmã mais nova, ou mais velha, que diz a ele tintim por tintim que o cara parece ser um cara normal e o seu próximo alvo era ele. E até chegou a perguntar se realmente naquela imagem era o cara que havia lhe feito bullying. E na mesma hora veio a lembrança na sua cabeça do bullying estar acontecendo justamente por culpa desse cidadão, Beon, o cara que mais teve influência em todo o bullying da sua vida. Olha lá, o cara até perguntava se a irmã dele era casada ou não. Ô moleque nojo. Então bora para o planejamento 5.27 / vingança de Beon. Depois de voltar pra cadeia, ele foi e deu mais algumas estranguladinhas no Sang Show, que conseguiu contabilizar cerca de umas 1000 a cada um dia. Não sei como ele conseguiu fazer essa proeza. Pra deixar vocês só mais um pouquinho feliz, como eu já tô feliz aqui, o cara teve tanto trauma de tanto ficar desmaiando toda hora por segundo, que ele criou um trauma chamado de desmaio por momento. Eu inventei a palavra, eu sei, mas significa literalmente mijar na roupa a todo momento que ele é estrangulado. Esse é o resumo da ópera. E eu gostei. Tem bom pra caralho. Merece, desgraçado. Quer dizer, digam não à violência. Aprovado a sair da cadeia, ele foi diretamente para um carro que estava lá fora. E tudo estava previamente planejado, já falei, tudo anortado no toco de papel. A sua irmã, contratada, estava lá fora esperando com uma outra mulher, que era aparentemente uma maquiadora, que deixaria ele como se fosse outra pessoa. E depois de o ter maquiado e fazer ele parecer literalmente outra pessoa, nem parece ser o nosso protagonista, e ele vai diretamente para a escola que o Beon está atualmente estudando. Tudo isso em busca da sua vingança. Ele não pode saber que ele é o Lee, o que chega até a ser um pouco contraditório, né? A mina consegue resolver o problema de feiura da cara do Prota, mas não consegue resolver o dela. E no seu primeiro dia de aula, o professor chegou lhe apresentando a turma inteira e disse para que ele se apresentasse. Ele fala um oi e que seu nome é Lee. E todas as garotas ficaram apaixonadas nele, porque o cara agora ficou gostosão, pô. Até eu tava dando pra ele esse pá aqui. As garotas gostaram, mas esse bando de Zé Ruela aqui, pacu aberto, não gostaram dele. E o professor manda ele se sentar, e ele vai em direção à sua carteira lá no fundo. O problema é que no meio daquilo, um gordola acaba batendo de frente com ele, que os gangsters ali contrataram o moleque, não, na realidade bateram no moleque pra poder fazer ele encarar o protagonista, né? Animal de teta mesmo esse aqui. E eles estavam caindo na gargalhada, né? Só pelo protagonista sendo incomodado por um gordola 4 olho. Tadinho, o cara não tem nem tamanho pra bater de frente com ele, velho. E do Neida ali vem de lá pra cá com a bica diretamente na boca do estômago. Bagulho chegou a pegar na mesa, destruindo carteira, e o restante dos figurantes já veio pra cima com um socão na boca. Mas tomou a direita e esquerda e veio o outro já ficando puto, querendo meter a bica, né? Quebral, tomou uma puxada de braço que fez ele virar uma camarada de ponta cabeça. Ah, meu Deus, olha como ele é forte. Mais tarde eu vou dar pra ele. Mas a pessoa que deveria estar na sala de aula pra poder ver toda essa brigaria acontecer não estava na sala de aula. Tava na onde? Tava dando em cima da professora que ia se casar. Ô, moleque desgraçado. Eu acho que esse que é o que eu mais quero ver tomar soco na boca. Entretanto, a gangue inteira não gostou de apanhar pro Lee. Ele era um garoto novato e todo mundo já tava sabendo que ele tinha caído na porrada e deitado os caras tudinho sozinho. Então eles foram até o banheiro e trancafiaram o Lee lá dentro. E juntou uma rapaziada inteira de mal engarado. E quem tentava entrar dentro do banheiro já era barrado dizendo pra ir pra outro lugar. Vai mijar numa garrafa de água. E na hora que ele ia terminar de completar de falar, o figurante tomou-lhe uma cabeçada da cabeçada do outro figurante. Como assim? Olha esse pisa-pé vindo de lá pra cá. Ai, minhas costas. Bateu em todo mundo, até chegar ao boss da gangue ali, que era o mais forte que teriam dito, perguntando o que ele estava fazendo batendo nos seus calouros. Esse era do 3º ano, líder da gangue chamado Sang Wook. E lá fora, o Sheng não, no caso é Beon, né? Até coloquei o nome do cara, nada a ver aqui. Estava tudo sendo observado pelo Beon lá fora, que estava incrédulo com o nível em que o Lee conseguiu descer a porrada no cara mais forte da escola. Mas isso deixou preocupado? Claro que não. Deixou com a cara de psicopata com vontade de ter o Lee na sua gangue também. Mas eu vou bater no você. Toma na cabeça. Cala a boca, desgraçado. Fala comigo não. Negócio é assim, menos conversa, mais soco na boca. Uma das garotas que estava juntamente com o Beon iria comentar com ele do porquê ele estava tão fixado naquela briga. Mas, na hora, ele mostra sua verdadeira personalidade e a manda calar a tua boca. Só por 1 minuto, que ele precisa fazer uma coisa. E no final da aula, o Lee tava indo embora pra tua casa, mas eu falei, tava tudo previamente
tinha anotado no toco de papel. E a gangue que levou o sacode pro Lee foi diretamente nele, o chamando, dizendo que deveria o seguir. E assim o levou diretamente para a sacada para conversar com o Beon. Que o Beon, por sua vez, fez essa cara de tapado nele, né? Tentando puxar o saco, falando que ele é muito bom lutando e que queria ter ele no seu grupo. Mas a verdadeira forma do Beon era essa, parecendo um bicho de teta mesmo. Ô, trem feio, da desgraça, bicho. Nesse seguinte momento veio diretamente o pensamento na cabeça de Lee, lembrando que o Beon na época havia perguntado sobre a sua casa incendiada, que fizeram botar fogo nela, e se ele tem uma irmã que agora deveria ficar sozinha. O cara sempre perguntava da irmã dele, o que era bastante curioso. Mas enquanto conversavam, simplesmente Lee chama a atenção de Beon, Lee dizendo o seguinte, que ele era um dos garotos que era bulinado da época da escola, que sofria bullying. Mas como assim? Ele já mandou a cartada em cima da mesa e mandou medir? Claro que não, ele não é besta, né? Já falei, tudo anotadamente no toco de papel, planejado. E de raiva, ele se lembrou exatamente do Lee, aquele Leezinho da época que era bulinado por eles, e pergunta se por acaso ele é aquele tal daquele perdedor, e o agarrou pelo cabelo. A preocupação dele tava grande, mas se for fazer um termo de comparação aqui, não tem a mancha dos olhos e o cabelo não é igual, não é ele. E esse era o plano do protagonista. Lá no passado, Sang Shou fez uma live, criou um canal no Tico-Teco e fez todos eles aparecerem. E geral da live tava dizendo ali que tinha um nome igual ao Lee, o que deixaram preocupado. E em resumo ele fala que ele é um dos garotos da época que tinha o mesmo nome que ele, e não é exatamente aquele Leezinho do passado que sofria um bullying. Jogada de crack essa aqui, hein? Se aliviando só um pouquinho, o Beon pergunta se por acaso ele é um deles, mas ele vai fazer ele ter a sua recompensação. E já manda outra cartada, falando ali pra ele, pro Beon, que ele ficou sabendo que ele era rico e tinha muito dinheiro. E sobre isso ele se conserta, falando que isso é ridículo. Ele acha mesmo que podem ficar só o chantageando porque foi bulinado no passado, ele tem dinheiro. Já pensei aqui, vão cair na porrada e vai ter mais briga, né? Mas não. Ele deixou ser chantageado e vai fazer o que o Lee quer. Levou diretamente para os seus depósitos e começou a fazer umas perguntas e classificações do que ele tinha lá dentro. Mas em resumo, o prédio inteiro é do pai dele. Ele tem tanto dinheiro que a escola inteira dele. Até mesmo tem uma sauna lá dentro, que quando abre a porta, simplesmente me sai um cara tamanho desse maluco aqui, bicho. Marca minha testa. O problema foi quando o Lee olhou pra cara dele e se lembrou dele da época da escola. Um dos envolvidos. Na hora o sangue ferveu e já queria descer a mão. Aparentemente, nem eu sei ao certo, mas esse cara tem a ver com a irmã dele e o que aconteceu lá no passado. Talvez tenha batido na irmã dele? Talvez. Mas ele se põe no lugar e tenta manter o personagem. Enquanto o grandalhão ficava perguntando quem que era aquele moleque lá atrás. E respondia. E os apresentando fala que aquele cara ali é o chamado de gordão tatuado. O gordão já foi dizendo pro Lee que não gostou da cara dele. Mas daí o Lee não deixa barato, né? Já foi pra cima ali, já encarando, falando que se ele quer cair na porrada, já vem então no soco que eu não quero ver nada. Vambora. Suspirou e pensou. Virou com a cara puta lá pra cá, perguntando se ele quer realmente cair no soco. Não aguenta duas trocação que já vai pedir arrego. E como a briga não iria parar, o Beon teve que mostrar sua verdadeira personalidade e fazê-los parar de cair na porrada verbalmente. Como o dinheiro tá envolvido, todo mundo vai obedecer o que ele tá mandando. E assim todo mundo ficou parado. Olha que lindeza. Acabou com a briga. Tá vendo? Nem sempre porrada resolve as maiores brigas do mundo. E hoje ele tinha uma missão para o Lee, dizendo que ele deveria ir até uma esquina, que ele deixou a localização, e conversar com as garotas e arrastá-las diretamente lá para a casa de repouso dele. E assim ele o fez. As garotas gostaram do Lee, chamaram ele até de bonitão, e conseguiu levar ela pro depósito que o Beon mandou levar. Nem mesmo acreditou, mas ela está lá no quarto de hóspedes que ele havia lhe mandado colocar. E são realmente bonitas. Comentaram elas que elas iriam tomar um banho e iriam descer pra sauna, pra poder participar um pouco dela também, né? Mas agora tem a sua próxima tarefa da organização. Então ele foi diretamente junto com o Gordola, que iria lhe mostrar o que ele deveria fazer dessa vez. Entrar em uma sala, enquanto Lee ficava pensando que a próxima vez vai ser a mais importante, tudo previamente calculado, e ele até se lembra que o cara mais problemático de tudo isso era o gordão grandão. O tamanho dele já conta, né? Como é que bate num cara desse se eu sou parecendo uma formiga perto dele? E outra pessoa também que eles não podem pegar só usando a violência é o Beon, porque ele sempre tem um plano
pra sair dos problemas. E por ele ter muito dinheiro, ele facilmente conseguiria se livrar de qualquer tipo de problema que tivesse. Tudo tem que ser calculadamente calculado. Então Gordola levou diretamente pra uma sala em particular, que estavam um monte de gente lá mexendo numas programação de pessoas, interessante. Eles estavam mexendo no documento das garotas novatas lá dentro do local. Elas são moradoras de ruas, então eles pegam o documento delas e ficam utilizando ao seu favor. O resumo é bem simples, que um documento falso no nome delas enquanto elas continuam nos abrigos, conseguem carros alugados no seu nome e vendem um monte de carro e fazem cartões de crédito. Tudo no nome delas, falsificado. E isso sim, elas perceberem que estavam todas sendo usadas. Porque eles forçam elas a escolherem um contrato que devem assinar por ficar morando lá no local de repouso. Que era pra ser um local de repouso. Mas aí é o que vem a pergunta. Se elas não conseguirem pagar esse contrato, elas simplesmente vão ter que servir de escrava para eles. Como aquele monte de gangster lá atrás que queriam bater no Lee. Eles não queriam brigar com ele à toa. É porque todo mundo ali tava devendo ele. E as roupas que eles estavam utilizando eram roupa de marca. Isso se não fosse farsa. Em resumo, o Zubeon tem uma gangue inteira só subornando os caras por questão de dinheiro. Todo mundo tá devendo ele. E é até por esse motivo que não dá pra acabar com ele só querendo cair na porrada e descer o socão na boca. Ele não sabe brigar, mas ele tem dinheiro. E olha que gordola nojento, velho. Na hora que ele faz uma linguinha ali, o bagulho nojento, dá até nojo de falar. Na hora, o Lee se lembra da irmã dele. E de novo vem a memória de que ela foi, sei lá, batida por esse gordola lá no passado. Até o então eu não sei também, mas eu creio que tomara que não seja o que eu estou pensando. Porque se for, até eu vou entrar aí dentro poder bater nesse fila de uma... Isso deixa o Lee puto, meu amigo. É, gordinho, tô te falando. Hoje é o último dia que ele vai dar essa risada dele nojenta, porque ele morre hoje, paizão. E até chega o gordinho, ele, dando um contrato. Que era o contrato que era pra levar para as garotas para assinarem e assim ficarem presas a eles. E ele deve ter ouvido a explicação, que basicamente é tintim por tintim e manda assinar. Basicamente é isso. Dando uma olhada de primeira vista, o próprio Lee já dá uma percebida que é um contrato aparentemente simples. Só que aquele contrato tá cheio de cláusulas pequenas e de empréstimos fraudulentos. E se tu sequer dar uma assinada ou colocar tua digital lá em cima, aí tu fez uma passagem direto pra caixa do caralho. As garotas simplesmente vão acabar com sua vida, com tanto empréstimo que nem vão dar conta de pagar, independente se são novas pra trabalhar ou não. Mas assim, o gordola vai e manda o Lee subir lá em cima e falar pra elas assinarem um contrato que ele deu pra ele. Só que aí ele vai e se pergunta, será que ele deveria colocar as digitais dela lá dentro? E enquanto ele subia até lá em cima e foi até a porta. Finalizando e abrindo, chegando diante delas, elas ficaram se perguntando do porquê ele estava paralisado enquanto segurava um toco de papel. Ele até iria dizer que ele contrata e não sei o que lá, mas ele só sorta os tocos de papel em cima da mesa ali, falando que ó, assina esse negócio aí, que é contrato pra tu ficar aqui de boa. Não deu explicação. A lourinha vai falando que ela não vai assinar o tipo de coisa que ela não sabe o que é. Que papo torto que é esse daí. E elas começam a reclamar, falando que não vão fazer porque não vão fazer. Minha mãe falou que eu não posso assinar qualquer coisa com estranhos, não sou besta. É nessas horas que a gente lembra da mãe, ó. Tá vendo aí? Mas aí que vem a pergunta. Será que o gordinho já sabia que ele não conseguiria fazer elas assinarem um contrato? Isso estava claro. Elas não iriam assinar por bem. Ninguém assinaria uma bosta dessa, né? Porque tu tá dando abrigo pra ele que tu vai fazer um cara assinar um contrato que ele nem sabe o que é. Em geral, deve ter um pingo de consciência. Ou só o virgão aqui que não tem nada de consciência, né? Se assinar qualquer coisa, se for me dar um ratinho, eu já quero. Então ele fez o quê? Foi diretamente até a porta, indo até lá, pensando que ele vai fazer como eles querem que ele faça. Trancou a porta e elas perguntavam o que ele tá fazendo trancando a porta. Só deu um cliquezinho no botão. Ah, agora vai ser só gritaria e soco na boca, fião. Quero ver pra onde é que tu vai correr. E morreu. Eu tô vendo o que eu tô vendo aqui. Ele deu um sacode nas gurias pra colocar as digitais dela no toco de papel à força. E o gordinho rapidamente veio de lá pra cá e já veio dando um socão na porta, né? Perguntando que porra ele tava fazendo. Mas quando ele foi entrar lá dentro, ele pegou no fraga o Lee estrangulando as gurias e colocando a digital no toco de papel. Você não falou que era pra colocar a digital dela no papel? Tô quase conseguindo aqui já. Foto só essa guria aqui pra poder colocar também. Que porra é essa?
A primeira já tava com um papel assinado, faltava só outra que tava quase terminando de ser estrangulada. Nem o gordinho acreditou. Obviamente, o gordinho sabe o que eles precisam fazer. Precisa estrangular pra colocar a digital dela no papel. Ninguém vai aceitar. Mas ele não pensou que o Lee fosse um cara tão durão ao ponto de estrangular as gurias pra colocar a digital lá. Que doideira! Mas é agora que vem a nossa explicação. Estava tudo previamente calculadamente calculado. Ele precisava mostrar para eles que ele queria participar da organização, independente do que precisava fazer. Ele sabia que lá dentro tinha muitas câmeras de segurança. Todo mundo estava escutando enquanto observava o que ele fazia. Ninguém iria confiar nele. E aquelas garotas que assinaram o troco de papel, na força aparentemente, na verdade são garotas contratadas pelo Lee. A sua irmã contratada contratou as gurias para poder participar dessa operação, gurizão. E isso tava só começando. Calculadamente calculado. Lá dentro já foi chegando outra pessoa, que era o Beon, perguntando se por acaso ele deve ter ficado frustrado por saber que estava sendo filmado. E se desculpa com ele, porque ele precisava de mais informações sobre confiança com o nosso Lee. E assim um parabenizou, falando que agora ele está dentro. Ele confia completamente no Lee. Às vezes as coisas são resolvidas com apenas um estrangulamento. Olha que fácil. Mas não é só isso que ele precisa fazer. Ele precisa fazer com que o Beon mostre sua verdadeira personalidade. Toda vez que ele achar que não, ele precisa mostrar essa cara de psicopata que ele tem, para assim demonstrar para todos a verdadeira pessoa que ele é de verdade. E agora eles iriam começar a trabalhar imediatamente a partir de agora. Em um quarto, o Gordola já mostra o restante do local para ele e como tudo funciona. Lá dentro ele vai falando para poder prestar bastante atenção, porque ele vai ensinar ele tintim por tintim. Aquele é um banheiro feminino, também um quarto feminino. E diz que tem aqueles tocos de papel vermelho que são basicamente um filtro que faz você enxergar durante a noite. Ou seja, a câmera consegue filmar mesmo no escuro. E lá dentro ele coloca o celofane em vista e dá pra ver que o telefone consegue ver as câmeras lá dentro. E o quarto é lotado de câmera. Eles basicamente filmam as garotas e vendem pra poder ganhar um extra. Esse é o 13º dos caras. Até ele está ganhando 10º e eu tô aqui, comendo pedra e tijolo da parede. E logo começa a organização do ambiente, dizendo pra ele organizar as câmeras enquanto instalas. E dessa vez, realmente o Lee tava dentro. Conseguiram realmente o contratar. Primeira parte do plano já tava concluída. Só tá faltando uma parte, né? Porque do nada o gordão vai e fala que o Beon é inteligente, dizendo que ele criou um formigueiro com as pessoas que ele achava que poderiam ser úteis para ganhar um dinheiro. E já puxando o saco do Beon também, falando que ele é uma criança inteligente desde quando era criança. Até comenta de um garoto na época, que é o Lee, né? Lá no passado, que foi bulinado por ele e foi tudo arquitetado por ele. E isso já confirma que ele era o cara que estava mais envolvido. E tudo isso estava planejado por ele. Ele que financiava toda aquela algazarra. É claro que o Lee já estava ciente disso. Ele sabia. E é por esse motivo que ele vai matá-lo com suas próprias mãos. Só que contadamente contado, calculadamente calculado. 15. Entenderam, né? Mano, e a porra do gordão continuava falando, velho. O cara, ele se entregava sem precisar que alguém mandasse ele se entregar. Ele se lembra que na época, o garoto que eles bulinavam, que é o Lee, nosso protagonista, tinha uma irmã. E começa a fazer essa cara dele de psicopata aqui, falando que ela era especial pro Beon. Ele queria tanto ficar com ela que acabou fazendo... Que desgraça que é essa aqui, velho. Eu vou fingir que eu não tô vendo o que eu tô vendo aqui, não. Mas esse cara precisa morrer, velho. Daí, logo, sem precisar comentar da irmã dele, o Lee foi e lhe chamou a atenção, porque não queria ver coisas da boca desse gordo, que precisava de uma ajuda ali. Então o gordão ficou pé da vida e foi diretamente no Lee, dando um tapão nas costas, dizendo pra sair da frente. Mas quando ele foi dar uma olhada, aí o negócio ficou doido, porque ele tirou da tomada a câmera. E o gordão não gostou muito disso não, né? Pergunto do porquê que ele tirou a tomada da câmera. E ele tava lá. Tá vendo esse fiozinho na mão aqui? Na cara que ele tá aqui, meu compadre. Vamos usar isso aqui de degolador. Ai, ai, ai. Gordinho virou puto, já perguntando o que ele tá fazendo. Foi pra cima avançando, já querendo meter o soco, né? Perguntou se caso ele queria acabar com a organização deles. Mas não deu tempo. Lee já deu aquela torcida de braço ali nele, fi, que chegou a doer até a alma. Não sentiu a dor do braço sendo torcido, mas sentiu a bica pegando bem no cotovelo. Ai, meu braço, cara, doeu até em mim isso aqui. 360, veio de lá pra cá, puxou o fio por debaixo do pescoço, entortou o braço de uma vez, quase tirando os ossos pra fora, enquanto
comentava que agora é um alívio, porque ele vai poder se vingar até do Gordola. Fica tranquilo, pô. Para de gritar aí que eu não quero ver essa gritaria chorada, não. Aí eu até arrotei no meio do vídeo, ficou feio. Deselegante, cara. Dizendo ao Gordola que a garota que ele comentava que era muito bonita e não sei o que lá, é a irmã dele. E o Gordão sem entender perguntando do que ele tá fazendo e do que ele tá dizendo. Enquanto chorava, né? Obviamente. Tava sendo amarrado pelos dois braços. Aí chegou bem pertinho do cangote dele, dando uma sussurrada perto dos ouvidos, falando ali que a história é interessante e vai te contar uma história melhor ainda. Mas não quero saber de história não, só do meu braço aí que tá doendo, desgraçado. Soltar o quê? Agora, meu compadre, vou te fazer só uma pergunta. Cadê o baiano? Cadê o baiano? Cadê o baiano? Mas antes de continuarmos a nossa vingança, vamos voltar um pouco lá no passado. Antigamente, o protagonista, ele tinha uma irmã mais velha. Eles tinham 3 anos de diferença mais ou menos. Mas mesmo com pouca diferença de idade, eles eram muito diferentes em questão de tamanho. O Lee sempre foi um cara pequeno e a sua irmã sempre foi bem mais alta que ele, em força e tudo mais. Até tudo isso acontecer. O desastre total. Desde o incêndio criminoso que eles acabaram perdendo a sua casa, ele tentava ajudar a sua mãe com tudo. E tudo correu bem, os vizinhos não estavam pedindo sobre o aluguel e nem nada demais. E não queriam que pagasse as suas casas. Eles sabiam que eles estavam passando dificuldade. Não precisava. Até que a sua mãe resolveu lhe perguntar sobre a escola, o que estava acontecendo lá. A mãe dele disse que nunca acreditou por ele ter soltado fogo na casa dele sem nenhum tipo de motivo. As crianças que estavam ao seu lado devem ter influenciado ele. E pergunto novamente se por acaso ele estava sofrendo bullying na escola. E se isso for o caso, ela vai resolver agora. Basta dizer. Só que no exato momento que ela perguntou, o Lee estava tão traumatizado que ele chegava a suar frio. Ele tinha muito medo só de lembrar da casa do moleque. E a mãe dele percebeu isso. E quando ele iria criar coragem para falar, a sua irmã chegou, abrindo a porta rapidamente e perguntando se por acaso era verdade, se sua casa realmente havia pegado fogo. Essa é a irmã do Lee, a Nan Hyun, aluna de escola esportiva do clube de atletismo. O prota rapidamente fica assustado. Faz um bom tempo que ele não vê a irmã dele. E ela chegou lá já levantando a mão. Pensava ele que ela iria dar um tapão na boca dele, só pra poder mostrar pro moleque que não deveria queimar a sua casa assim, sem nem mais nem menos. Entretanto, ela foi até o seu rosto e o agarrou, dizendo que a tatuagem que ficou no seu rosto não ficou tão bonito não, acabou estragando. E tudo isso só aconteceu porque depois que a casa pegou fogo, a cara dele ficou queimada. Até chegou a perguntar se tava doendo, mas não era exatamente isso. E na hora ele começou a se lembrar, a sua irmã era praticamente o pilar da sua família, tanto pra tua mãe quanto pra ele. Ele nem acredita que ela conseguiu ficar calma nessa situação incrível, mas se olhar bem, no fundo ela tinha raiva, porque ela sabia que não era culpa dele. Então logo ela se levantou perguntando à sua mãe se por acaso a avó deles está bem. Ela tá traumatizada, ela tá em coma no hospital aparentemente. Tudo isso por conta do choque de acabar perdendo a única moradia que eles tinham. Já não tinha dinheiro, não tinham onde morar e agora eles estão simplesmente passando mais dificuldade ainda. E a sua irmã não queria deixar isso barato. E ao mesmo tempo, o Lee também não queria contar a verdade. O medo dele de apanhar era maior. Então assim ele continuou indo pra escola tranquilamente. E o professor, toda vez que chegava na sala de aula, falava sobre buscar cópias ou sair da sala de aula, o Lee ficava apertado e precisava ir no banheiro. Aí ele mandava mensagem: posso ir lá no banheiro dar uma mijada? Aí os malucos falavam pra ele que ele podia lá poder dar uma mijada ou sair pra fazer qualquer coisa. Tudo que ele fosse fazer, ele tinha que pedir permissão pros moleques que bulinava com ele. Posso por acaso ir lá no vaso sanitário dar uma cagada porque a barriga tá doendo? E eles respondiam. Tudo isso foi arquitetado por esse cara aqui. Ele tinha um palpite de ser o Beon. Não tinha como. Ele era mais quieto do grupo e era o mais inteligente. Sem contar que era o cara que tinha mais dinheiro. Eu também perguntava da irmã dele, né? Pelo amor de Deus também. Moleque nojento do caralho. Esse cara merece um soco na boca. Mas não era toda santa vez que o Lee poderia ir no banheiro. Chegava momentos do dia que ele queria mijar de novo. Que claramente ele não mija só uma vez por dia, né? E os moleques respondiam que não. Permissão negada. Não pode dar uma mijada. E assim ele segurava. Chegou um momento da sala de aula que todo mundo voltou pra dentro, depois do recreio, e ele não podia ir no banheiro. E quando os moleques entraram lá dentro, chegaram perto do Lee, sentem um cheiro nojento, um cheiro de bosta. O cara cagou nas carças porque não deixaram ele ir no banheiro. Qualquer um poderia dizer que ele poderia ignorar a sua permissão e ir cagar porque ele tá com vontade, mas ele tinha medo de fazer isso. E assim ficavam usando o garoto até mesmo de cabide, colocando um monte de
mochila nas suas costas e braços pra poder ir embora pra casa. Mesmo que o caminho de casa dele não fosse em direção ao dos colegas. Colega, né? Tem como nem chamar essa desgraça aqui de colega. Aí um dos gordinhos mete-lhe a bica bem no Lee, porque não tava bem com ele, né? Já meteu-lhe a bica. E o outro aproveita dando um socão na costela, que fez o Lee cair no chão. Com o peso que ele tava, não aguentava ficar em pé. E os moleques começaram a meter mais bica nele ainda, porque ele acabou caindo no chão. Ele tem que ser disciplinado. E nessa falação do segundo que tudo isso que aconteceu, a irmã dele estava observando, que chegou rapidamente perguntando o que os garotos estavam fazendo. Xingou todos, mandando geral parar. Mas como eles não tinham parado, teve que fazer algo mais relevante, dando-lhe uma bufetada na cara de cada um que tava na tua frente. Sua irmã, sem nem dó e piedade, saiu batendo em todos que estavam lá. Entrou no meio dos molecados e começou a bater em um por um. Geral ficou incrédulo e metade saiu correndo com medo. Mas o cara que tava ali, meu compadre, Beon, o maluco responsável por acabar com sua vida, ele ficou apaixonado ao ver a irmã de Lee, que estava lá, batendo em todos. E ele só encarava, por ser uma garota mais velha, ele acabou gostando dela de um nível que nem dá pra se explicar. E até chegou a comentar que a partir de agora, ele vai permitir que o Lee faça tudo. Tudo isso só por conta da irmã dele. E assim eles voltaram para sua casa. Dentro de seu quarto, o Lee recebia várias mensagens no grupo do WhatsApp, mas ele não queria pegar o celular na mão, porque tudo que ele fosse fazer precisava de permissão. Então quando ele iria pegar o celofone, sua irmã dele um tapa e catou da mão dele, perguntando do porquê ele estava recebendo tantas mensagens assim. E quando ela viu, tinha vários papos de permissão sobre cada tipo de coisa, e ele só estava sendo recusado. Mas o Lee tenta se consertar, falando que é apenas amigos de escola, mas ela comenta que não são amigos, e ao invés de bater nele e ficar com raiva, ela fica completamente preocupada e até chega a abraçar, falando que deveria ser muito doloroso aguentar todo esse tipo de coisa sozinho sem contar pra ninguém. E assim o garoto caiu foi em lágrimas, em vez de ficar nervoso ou qualquer coisa do tipo. Sua irmã é a única pessoa que entendia o que ele tava passando, por mais que ele não quisesse contar pra sua mãe. E na hora tua irmã ficou brava. Nan-hyun disse que iria pegar um por um e bater em todos eles. Na sua casa, alguém foi e tocou a campainha chamando de atenção. A primeira que foi atender foi a sua irmã, e bateu de frente, sabe com quem? Com o gordão tatuado, meu compadre. O cara que tava na lista, que inclusive tá lá, né? Cadê o baiano? Cadê o baiano? Tá falando que esse cara vai morrer? Ela bateu de frente com o Gordola tatuado e chegou a perguntar se ele era o cara que tava fazendo bullying com ele, mas não era ele. O Gordola até dá uma risada, falando que na realidade tem outra pessoa que quer encontrar com ela, e ela deveria segui-lo até lá para encontrar com ele. E essa pessoa era o Beon, que tava passando um monte de perfume dentro do carro para ter um encontro com a irmã do Lee, achando que ela iria simplesmente gostar da aparência dele e namorar com o cara. Tudo tava ok, planejadamente calculado. Dentro do carro ele tava até jogado, pensando que hoje vai dar bom, hoje vai. Ela é muito bonita, ele vai se casar com ela, não sei o que. O pensamento do cara era só que ela era muito maravilhosa. E quando ela chegou no carro, meu compincha, abriu a porta do carro e já foi xingando o moleque. Ele ficou sem jeito, né? Mas ela ficou só na porta do carro, falando pra ele sair do carro agora. E disse que da próxima vez que ele mexer com o irmão dela, ele vai tomar. Como ele não tava ouvindo muito bem porque tava apaixonado por ela foi e agarrou ele pela camiseta e saiu puxando. Tacou ele pra fora do carro, ele saiu sujando a roupa que ele tava. O perfume já até perdeu o cheiro aqui. E foi pra cima, falando que criança como ele não sabe nem o que tá fazendo. Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Rapaz, a irmãzinha dele é diferenciada, moço. Cheguei até eu ficar com medo aqui agora. Mas essa a gente vai deixar pra um próximo vídeo, que o Virgãozinho tá ficando até sem voz já, ó. Com certeza é verdade. Mas antes de tudo, escuta o áudio do meu colega que ele mandou pra mim, ó. Fala com o Dan. Que Dan. Escute, jovem criança. Às vezes a vingança nem sempre compensa. Pode vir, vai. Humilhado, casa queimada, pegado fogo. Fizeram uma live enquanto a avó dele estava em coma. Ele não aguentou. Teve que ir até a cadeia, se tornar um presidiário e descer no cacete o primeiro que havia feito tudo isso com a sua avó. Vingança da avó completada. A próxima pessoa era uma que estava literalmente chantageando a sua irmã e que fez ela se sentir mal. Então ele foi diretamente atrás dele. Deixou a porrada de alguns moleques na escola, né, que tava pagando de bambambam até ele chegar no chefão.
Que desgraça! Misericórdia! E agora, atualmente, ele desceu o sacode no gordinho que chamava a irmã dele de Totosa. Cadê o baiano? Ei, cadê o baiano? Ei! É, rapaziada, no vídeo passado, pra quem se lembra aí, o negócio foi doido, hein, paizão? Agora nós faz contínuo web da onde a irmã dele estava contando sobre a história. A irmã dele não, na realidade era o Lee que tava contando da irmã dele, né, pro Gordola. Cadê o baiano? Ei, cadê o baiano? Ei! Esse gordinho vai morrer, velho. Puta que pariu, tadinho esse Gordola. Tudo isso porque o Gordola foi me inventar de perguntar da irmã do Lee. Mas é claro que ele não sabia que o Lee era irmão da irmã que eles faziam bullying. Tudo calculadamente calculado. Tava planejado pra ele conseguir pegar o Beon, o cara que não sabe brigar, mas é responsável por fazer a vida dele se tornar a merda que tá agora. Ele só passou fome, passou dificuldades, a casa pegou fogo, a avó dele entrou em coma por conta desse safado aqui. E agora nós vai ter que descer alguém no soco, mas claro, calculadamente calculado. Mas por que a irmã dele estava envolvida? Por que a irmã dele também foi diretamente pro saco? A razão por causa de tudo isso é que ela foi até o 4O e o B1 e desceu-lhe o sacode, né? Avisando que se ele fosse de novo atrás do irmão dela, o Lee, ela iria bater nele sem nem dó e nem piedade. E assim ficou a situação atual dele, né? Na próxima tu não aguenta mais de bater na cara dos outros, não. Tô avisando. Na sensação de ódio, o que ele fez dentro do carro foi o que ninguém faria. Ele falou pro gordinho fazer o quê? Segurar a irmã do Lee enquanto ele vinha com o carro de lá pra cá. É, meu compadre, ele iria passar o carro por cima da irmã do Lee, velho. Era um psicopata, mano. E na hora que ele chocou contra a árvore, o gordinho pensou, porra, a guria morreu, só pode, né? Mas não, ela conseguiu desviar por fração de segundos. Ela entrou em choque, pensando que esse cara deve ser louco da cabeça mesmo, só pode. Por que o cara tá inventando de socar o carro em cima de mim? Então, de novo, o Beon manda segurar a irmã do Lee. E agora não teve como, né? A irmã do protagonista foi atropelada pelo carro, dizendo que nunca mais ela vai fazer o que ela fez agora e nem mesmo vai conseguir andar. Depois desse incidente ter acontecido aí, a irmã do protagonista, o Lee, ela acabou se tornando uma cadeirante. E atualmente agora, meus compadres, Lee está por cima do Gordola. Quer dizer, tá maltratando o Gordola, né? Perguntando onde é que tava o baiano. Tudo que eles fizeram agora com a irmã dele, ele fará em dobro com o Gordola. Cadê o baiano? Cadê o baiano? Cadê o baiano? Vocês causaram um estrago grande no menino. Você sabia que ele tá entre a vida e a morte no hospital? Espero que ele esteja entre a morte e a morte, né? Ah, mas e daí? Não tem nada a ver. Ela morreu faz quase 5 anos. Drau, dá uma torcida de braço assim que o braço do maluco tá pogro. Esse aqui já deve ter quebrado já. Uma puxada de leves, né? Pra ele calar um pouco da boca, dar umas gritadinhas ali. O Lee vai dizendo que tudo existe um limite, mas não para ele. Ele vai até o fim. E logo após isso ele recebe uma mensagem. Isso tudo porque ele tem tudo calculadamente calculado. Na mesa do Beon estava tocando o telefone dele, né? E de boa lá, ele recebeu uma mensagem da conta bancária dizendo que a conta bancária dele foi suspensa. Ele pensou, porra, é um golpe, né? Puta que pariu, ninguém vai inventar de cancelar minha conta assim, nem mais nem menos. Só que o Beon que foi a partir daí começou a lhe receber vários avisos de conta encerrada. O que deixou ele em crise? Ué, por que minhas contas bancárias estão sendo encerradas? Dá, isso aí. E o que tu acha que vai acontecer? Quando o Beon ficar sabendo que as suas contas bancárias foram encerradas e o Gordola ser responsável por mandar o dinheiro nelas. É claro que o Lee quer acabar com esse Gordola. Ele quer quebrar o braço dele? Quer. Apesar que eu acho que já tá quebrado. Cadê o baiano? Cadê o baiano? A verdade é que ele será morto a partir do momento que o Beon ficar sabendo que ele, o responsável por suas contas bancárias, ferrou com o seu negócio. E é dessa forma que o Lee vai acabar com um por um deles. Com soco também, mas principalmente com a vida deles financeira. E por outro lado, putaço, velho. Beon deu um grito perguntando, mas que porra tava acontecendo? O moleque chegou até a dar uma bica bem na parede das portas, velho. A mãe dele e o pai foi diretamente no quarto perguntando o que havia acontecido, né? Porque tava preocupada. Mas ele tentou manter o personagem e falou que deveria se desculpar com sua mãe e seu pai. É só que ele tirou notas ruins na escola. Desculpa, sua rapada. Aí então ele disse que vai sair lá fora pra dar uma respirada no tempo, né? Só pra andar mesmo. A mãe dele e o pai dele não entendem nada. Lá fora, ele volta com a cara de psicopata de novo, né? Chega a morder os bercinhos ali, sai um pouco ketchup, mas caguei e andei por mim que ele possa tomar no buraco do... O Gordola até agora não entendeu do que o Lee tá falando. Ele teve que explicar. As contas bancárias são dele. Na verdade,
verdade, responsabilidade do Gordola. E quando ele chegar pra conversar com o Lee, meu compadre, você tá ligado, né? Vai acontecer a merda. E como tudo isso acarretou, foi quando o Lee recebeu o cartão da conta bancária. O Beon tem uma conta bancária pra que todos eles recebam dinheiro naquela conta, pra que não seja rastreada. E como ele tava participando agora dos negócios, tudo isso aí estava envolvido. E ele aproveitou, pegou o número da conta bancária e tacou-lhe o nome do Gordola pra ele tomar no buraco, fazendo com que todas elas fossem canceladas. Tudo isso sendo responsabilidade dele. Na hora, o Lee até se lembra que só descer o Beon na porrada, quebrar 2 braços, 5 costelas ou então deixar o cara desmaiado, não vai ser o suficiente. Ele tem vários planejamentos e provavelmente ele vai conseguir fugir se nada for planejado. Cargoladamente cargolado. Desde então ele pergunta para o Gordola, enquanto puxava o braço, né? Pra deixar um pouco ele mais reto, que tá meio torto. Ele acha mesmo que o Beon vai deixar ele se safar? Ele acabou com suas contas bancárias. E aí, o que ele vai fazer? Até ele deu a opção dele trabalhar junto com o Lee. Então, cortando a cena novamente para o futuro, o Gordola tava no chão de novo, só que dessa vez com os braços consertados. Tava com o gesso ali. E um cara um pouco maior, do tamanho de uma montanha, velho, dele um tapão na cara do Gordola, filho, como se não fosse nada. É como se ele fosse um toco de bosta. Eu não sei se você se lembra, mas esse Gordola já é grande o suficiente pra falar que o cara é uma montanha, comparado com o Lee, que é pequenininho. Mas esse cara aqui, a força desse maluco é estupenda, amigo. Chamado de Shang Siho. O nome dele, na verdade, apelido é Mongol Mestiço, né? Já que a obra tá falando que o nome dele é Mongol, vamos chamar ele de Mongol, caralho. O Mongol vai e pergunta para o Beon o que ele deve fazer com ele agora. Matá-lo, por exemplo. Entretanto, o Beon diz que tem outra coisa que ele precisa conversar. Nem mesmo ele acreditou que ele era um traidor entre eles. Enquanto se aproximava dizendo que as consequências serão feitas agora, Lee diz que, na verdade, ele sempre suspeitou dele. Sempre quis suspeitar. Aqui o Gordola já tinha tomado no buraco do... Não tinha como, né? O cara já tava com o braço quebrado, as costelas tudo arrebentadas e a cara arrebatada. Mas ele acreditou em quem? No Lee. O Lee disse que tinha uma oportunidade pra fingir e nada aconteceria. Então ele confiou. Eu acho ele muito um otário, né? O cara literalmente segurou a irmã dele pra morrer, ele vai confiar no cara que quer criar vingança. Ei, bicho burro do caralho. Do lado de fora, o Lee tava lá esperando simplesmente a sua hora de chegar. E ele se lembra que na rua ele foi conversar com o Gordola perguntando o que ele deveria fazer, qual seria a solução. Ele diz que ele deveria fazer nada. Tudo o que ele disser é pra ser verdade. Como assim ser verdade? Só confirmar o que ele tá mandando, a não ser que tu queira morrer. E de repentemente eles escutam um barulho de alguém batendo na porta e rapidamente havia entrado o Lee lá dentro. O que o surpreendeu. Mas ele já entrou com a cara puto, né? Pra tentar entrar no personagem, avançou diretamente pro Gordola e o Gordola não entendeu nada, né? Já queria ajuda. E dá-lhe uma bica bem na cabeça. Fala meu nome não. Até as minas contratadas por ele ficarem impressionadas com a barbaridade que ele fez agora. Ele é louco. E com uma sequência de bica ali, de chutes e mais chutes, ele não parava. E daí o Mongol foi e perguntou pro Beon se esse cara realmente era da equipe dele, mas mandou esperar. Parando de meter as bicas, ele dizia ali que esse novo recruta do grupo e dizendo que ele havia sido interessante, mas ele diz ao Beon enquanto se aproximava puto, dizendo Lee, enquanto xingava também, tá? Que ele não quer participar dessa confusão. Ele foi lá e pegou uma carteirinha que tava no bolso do Gordola, dizendo que ele só gastou todo o dinheiro e as contas bancárias foram encerradas porque o Gordola é um viciado. Meteu o famoso papo do Proerd, né? Mas é mentira. Ele investiga a vida de todo mundo, né? Como se ele não soubesse que ele era um viciado. Mas vamos experimentar um pouco desse soco aqui, que eu acho que essa cara sua tá muito reta pro meu gosto. Dá-lhe um socadão diretamente bem no nariz aí. Rapaz, no mesmo tempo que ele fala que vai salvar o Gordola, ele acaba com a cara do Gordola, né? Esse que é o mais legal. Tô até feliz, olha. Enquanto o Gordola ficava apanhando, ele diz, ele mesmo ali, que ele já sabia que o miserável do Lee iria fazer isso, mas ele ia se ferrar cada vez mais se não fosse o caso, né? Então ele aceitou. Em conversas ali, ele pergunta aonde ele descobriu que o Gordola usava esse tipo de entorpecente, o famoso Proerd. Como ele tem essas informações, essa pergunta que ele lhe faz, o Lee responde dizendo ali que era uma conta bancária segura. Entretanto, o cara fica usando esse tipo de entorpecente, fica passando dinheiro toda hora e o governo acaba descobrindo. Sem contar que ele havia deixado o seu dinheiro lá. O Lee inventa uma desculpa falando que ele vai perder todo o seu dinheiro porque agora acontece o risco. E qual responsabilidade ele vai ter pelo seu dinheiro? A visão que o Lee passou aqui agora é que ele é um cara endinheirista. Então, provavelmente ele vai ficar bravo por perder o seu dinheiro
dinheiro. E por inquiparível que tá aparecendo aqui, a bosta do Beão acredita, cara. Dizendo que ele será recompensado e não precisa se preocupar com o teu dinheiro. Tô te falando, meu compadre. Tudo calculadamente calculando. E o Gordão lá, todo arrebentado. E esse aqui mereceu, guri. Não sei nem por que eu tô feliz, cara. Enquanto eu observava os dois ali conversando, ele reflete sobre a vida pensando que a conta bancária era farsa. Tudo foi calculadamente calculado pra acabar com a vida dele. E esse era o plano perfeito desse Lee. Ele também é um gênio, assim ele descobre. Mas será que vai dar certo? O Beon também é outra serpente. Uma cobra e uma serpente não vai dar tão certo. Apesar que cobra e serpente é a mesma bosta, né? Tá bem. Mas de outro lado, vocês esqueceram do Mongol, né? Ele se intromete no meio, já chamando a atenção de ambos ali. Mandando eles parar com tudo aquilo, porque ele precisa falar algo. Chegando cada vez mais perto do Lee, ele fala que dizem que os olhos de uma pessoa são a janela da alma dela. E quando observa a cara do Lee, meu compadre, o cara de 2 metros de altura, meu compadre, uma montanha de músculos, tá louco, tô ficando até cheio, tô ficando vesgo, cadê? Falando que a cara dele mente, os olhos deles mente. Esse é o guarda-costa do Beon. E é agora cara a cara com o Lee. Comparado com o Lee, é uma montanha de músculo e braço, né? Mas já dizia o grande filósofo virgem, meu compadre. No soco tudo se revela à base da porrada. E é claro que o Lee não deixaria tudo isso barato. Ele vai descer a porrada nesse cara aqui também, meu compadre. Você tá achando mesmo que não vai deixar impune? Ele coloca o teu capuz e se lembra do que o treinador dele havia dito a ele sobre a máscara que ele tá usando agora. Que ele deve fechar o seu capuz, assim manter o seu olho completamente fechado. Porque dessa forma, ele não perderá a fantasia que ele tá usando. Que pra quem não sabe, ele tá usando outra cara, uma maquiagem. Ele não é dessa cor, de outra cor, pô. Eu sendo cancelado por motivo besta. Vem a reflexão de quando o seu treinador havia lhe dito que ele deve colocar na cara, fechar o seu capuz e assim brigar dessa forma. Mas qual o verdadeiro objetivo por causa disso? É só pra não deixar que ele consiga tirar a sua roupa completamente e ele segure no seu moletom. E ele fez o mesmo agora. O grandão perguntava o que ele tava fazendo. E rapidamente o Lee foi pra cima já abraçando o Mongol, velho. O que o Mongol não entendeu nada, nem conseguiu tirar o cara de 2 fucking metros da frente dele, velho. O cara nem mexeu. Então logo ele foi e agarrou o Lee pela camiseta. O que exatamente o treinador havia dito a ele que ele iria fazer. Ele puxou sua camiseta rapidamente. O que ele não entendeu, arrancou o moletom de uma vez só. Ele já estava atentamente preparado para atacar. E na fração de segundo ele se lembra que o motivo pelo qual ele ter dito poder fazer tudo isso é que naquela hora ele deve atacar com toda a força que ele tem. Quando você se luta com um cara 2 vezes maior que você, tente manter e diminuir a distância ao perto dele. Assim tu poderá usar os teus punhos, fazendo com que o grandalhão não faça o mesmo. E nesse seguinte momento, certifique-se de apertar o seu ponto cego, a parte da perna, falei errado, fazendo com que ele caia diretamente no chão e nessa ação de segundo dê o seu golpe mais forte que você tem. Quando se trata de uma pessoa maior que você não terá segundas chances, não existem segundas chances. Faça com que ele sinta toda a força do seu soco, como se o caminhão tivesse passado por cima dele. E ele bateu bonito, hein, pai? Só que na hora que ele ia dar a segunda joelhada bem na cara do Mongol, que parecia que ele tava apagado, o Beon mandou eles pararem agora, já disse que foi o bastante. E a briga ia continuar, porque quando o Beon dá uma olhada pro teu canto, meu compadre, olha o tamanho desse soco que tava vindo na cara do Lee, velho. Essa porra aqui, se pegasse na costela, ia quebrar uns 25 músculos e 4 ossal, velho. ué. Iria continuar a brigar, mas ele obedeceu o que ele havia mandado e tirou a mão do Mongol, assim saindo falando que ele vai parar porque ele obedece a Cal do literalmente seu líder. Obedece o que ele está falando. Diferente do Mongol. E Beon fica até feliz com isso, o que faz o grandalhão ali perder um pouco da sua reputação de obedecer o líder. E comentando em voz alta que ele confia no Lee e que agora passará o mais importante para ele. Mongol até iria gritar com Beon falando que ele não deveria fazer isso, mas Beon fica pé da vida, dizendo pra ele calar a tua boca e escutar quando o chefe tá mandando ele calar a boca. Briga começando, um saindo da sala, o outro caindo na porrada. O Lee só havia ido embora, enquanto pensava que quase que ele foi pro saco. Mais um pouquinho, se aquele soco tivesse pegado nele, tinha dado merda. Ele mesmo reflete que da próxima vez é melhor bater com mais força ainda, ao nível de como se o meteoro tivesse caído na cabeça do cara, pra morrer logo de uma vez. Dá uma bica e o cara desaparecer. Depois disso, ele foi diretamente para o dia seguinte. Lá na escola, a professora que tava sendo chantageada por desgraçado
namorada do Beon estava dando sua aula como normalmente, dizendo ela que todos devem estudar. E o Beon tava como? Lá na frente olhando pra cara dela. Maluco, bicho desgraçado, velho. Olha, eu tenho um ódio pelo cara que não tem nem sentido. Filho de ego miserável. E ele é tão mal encarado que o cara, depois que sai da sala de aula, ele ajuda a professora a ir pra sala dos professores, levando as coisas pra ela, né? Como se realmente fosse uma boa pessoa. Ele passa essa visão. E logo atrás estava quem? Claro que estava o Lee. Apenas observando ele, apenas vendo que ele parece ter um modelo de boa pessoa na escola. É a visão que ele passa a ser. É um cara pontual, que ajuda qualquer professor no que for preciso. Um exato aluno de verdadeira classe. E isso tudo se ele não fosse um pau no... e não fizesse tudo aquilo com a irmã dele. E fazia essa cara de psicopata aqui. Dá vontade de dar soco na cara dele só por causa dessa bosta aqui, velho. É só eu, só? E os professores até falam que todas as crianças da escola deveriam agir como o Beon, porque ele é um exemplo de aluno. E isso só por fora. Mas logo após isso, lá no trabalho do Lee, que agora ele trabalha juntamente com o Beon, né? Ele começa a bater algumas palmas ali, dizendo que eles deveriam prestar atenção em quem? No Lee. O que os caras não gostaram muito, né? Olha a cara que os malucos olham. Esse daqui tem uns 25 dias que não dorme já. Mas o motivo pelo qual ele tá chamando a atenção de geral ali é porque ele fala que desta vez quem está no comando é ele. Então não é nada impressionante. Ele só quer observar o que eles estão fazendo. De volta na escola, o Beon tava lá recebendo parabenização da sua professora e de todos os outros alunos, dizendo ele caridosamente que não tem nada a ver com coisa boa, mas ele ficou em 10º lugar de toda a escola. É um aluno exemplar e bastante inteligente. Só que ele fala que todo o crédito também deve ser julgado por todos os alunos e a professora por ensinar. Aí que o cara botou o pau na mesa e mandou ela dar uma olhada, né? Mas ela manda geral se sentar, voltar pro teu local da sala de aula e do nada, rapidamente, um professor bate na porta da sala de aula e sai entrando lá dentro, assusta geral. É o tal do professor Kim, o famoso careca lá que dá aula, né, também. Ela não entende, pergunta se aconteceu algum tipo de problema, só que ele fala que não é nada demais. E na hora, ele fala que poderia fazer a gentileza de falar com o Beon por um instante. O Beon já dá uma cagada, porque do jeito que ele chegou, tá devendo alguma coisa. Mudando um pouco de cena, a gente vai diretamente lá fora. Tava o Kim, o careca, mas faz chamar o cara de careca do que de Kim, é verdade. E o professor perguntando o que ele fez, por que ele fez isso. Aí o Beon não entende nada e pergunta qual seria o verdadeiro problema, porque, pô, se tu não falar, eu não vou saber. Mas aí o careca mostra o telefone pra ele e mostra a imagem. As provas foram literalmente colocadas no telefone. Aparentemente as provas foram vazadas, né? E o responsável por tudo isso era o Beon. Ele pegou o telefone na mão, assustado, falando que, ué, eu não entreguei pra ninguém não. Só que o careca fica puto, falando preparado de besteira, porque ele deu a ele mais ninguém. Como ele pode fazer isso? Ele até iria mandando outros sermões, só que o Beon, meu compadre, o Beon é uma cobra, né? Miserável já bota um medo no professor, falando que ele já disse que não foi ele. Por acaso ele não tá escutando, e chama ele de desgraçado maldito, né? Pra ficar um pouco mais legal. E dizendo a ele que ele deveria prestar atenção como que ele fala com ele, e pergunta se por acaso ele não foi pego também. Do outro lado, nós vê que o Lee tá apenas observando. Tudo isso foi o quê? Calculadamente calculado. E o Lee foi o cara quem fez tudo isso, né? Obviamente. O Lee só recebeu essa informação da sua ajudante, a sua irmã contratada por ele, porque ela disse que não tem como o Beon fazer tudo sem a ajuda de um professor, então provavelmente um professor estava envolvido aí. Então, embora ela esperasse esse relacionamento, é profundo mais do que eles imaginam. Ele deve ter contato em todo tipo de local, e ele deveria apenas ficar ciente disso. E a sua ajudante foi quem o ajudou a fazer essa postagem, e a briga começou aqui com o Beon e mais o carequinha. Como eu disse também, e respondendo novamente, calculadamente calculado. Cê é louco, pai. O Lee vai lá e leva a professora que o Beon tava dando em cima e mostra a ela a verdadeira desgraça que é o Beon. Não acredito, ele tinha um pau tão... ele era tão bonito. Esse é o verdadeiro Beon da vida. Ela fica incrédula, mas ela mesma está vendo ali atualmente o que ele está fazendo e não acredita. E o Lee diz à professora: e aí, professora, qual que é a tua opinião sobre ele? Quem deu essa ideia de mostrar para os professores quem que o Beon é de verdade foi, obviamente, a tua ajudante. Seria divertido o suficiente mostrar para todos a verdadeira desgraça que é o Lee. O Lee não, né? O Beon. Tô até tacando o protagonista como merda aqui já também. Parabéns pra mim. E também, ele já aproveita para dizer à professora, se por acaso ela sabia, que o Beon instalou uma câmera escondida debaixo da mesa da professora. Meu amigo, aqui o nível foi mais insano. Essa câmera estava dentro de um baforizador, um difusor automático, que assim, só evapora a água
e joga o vento pro clima ficar um pouco mais, menos calor, né? Eu acho que todo pobre tem isso aí em casa. Ou não, tem só ventilador, vai saber também, né? Meu ventilador aqui no barraco é abrir a janela pra entrar vento. Dá um rato pra mim aí, desgraçado, dá o like. E ela ficou tão feliz quando recebeu isso aqui, e aparentemente a câmera deve estar na onde? É, meu compadre. Ou tá nesse troço aqui, ou tá realmente só debaixo da mesa mesmo, né? E ela fez o quê? Foi observar onde é que estava essa câmera. Observou, tentou achar a câmera escondida. Ela resolveu acreditar no Lee, porque o que ele disse não seria mentira. Ela viu que ele era uma praga de pessoa. E o Lee também disse a ela naquela hora que ele só instalou aquela câmera porque o Beon queria saber tudo sobre ela. Entretanto, o Lee lhe avisa que ela não deveria denunciar a polícia, porque se ela fizer isso, ele tem tudo planejado. E claro que ela vai se ferrar. Então ela deveria deixar tudo com ele. Mudando de novo de cena, a gente vai pro Beon, que tava putaço fazendo uma reunião juntamente com o Lee e mais o grandalhão. Mongol e mais ele estavam ao lado, dizendo ao Beon que todos eles foram denunciados. Mongol fala que ele vai descer a porrada em quem fez essa merda contra ele, mas não vai funcionar só na base da porrada, eles precisam de um pouco de inteligência. E o Lee entra no meio falando que ele é um imbecil. Se ele trabalhar na base da porrada, só no braço, por ser um idiota, não vai resolver. E meu amigo Mongol fica tão pé da vida, porque na outra briga ele não teve a oportunidade de dar-lhe um socadão na cara do Lee. Rapaz, o cara só apanhou, porra. Iria avançar pra cima, né? Pra cair no soco, meu compadre. Mas o Beon entrou no meio mandando eles pararem. O que o Lee fala é que eles deveriam rastrear o IP da pessoa que fez o post na comunidade sobre aquela questão lá. E a culpa cair diretamente para o Beon. E até entrega um toco de papel ali pro Beon, falando que ele pegou esse toco de papel e ficou sabendo o que havia acontecido. Ah, ele também arranca a mão do Mongol de lá que... Quer brigar com você agora não, você vai apanhar, você é muito fraco, falta ali ódio. E abusado do jeito que o Lee é, até pergunto pro Mongol se por acaso ele não vai lá resolver o problema, porque agora sim ele precisa do soco dele, né? Tu não vai bater no cara lá que fez a cagada lá com o teu chefe? O chamando até mesmo pelo nome. Beon fica puto, mandando trazer eles pra eles agora, né? Pra poder resolver esse problema. E o Mongol vai até lá falando que vai matá-los. Assim sai correndo. O cara é literalmente um cachorro, mandou ele vai fazer. Ah, e ele aproveita pra agradecer ao Lee, falando que se sente aliviado por ter ele ao seu lado. Lee entra no personagem de novo, meu compadre, falando que da próxima vez se algo assim vier a acontecer, pode contar com ele, não hesite em contar para ele porque ele vai resolver o problema. Ah, mas é claro, ele tenta passar a visão que ele é indiarista e fala que é só pagar que eu vou estar fazendo pra ti. Então agradece. Dia seguinte novamente na escola, o Beon foi diretamente passado dos professores e chegou perto da professora, perguntando se por acaso ela viu o chamado, só que ela vai o chama pelo nome e pergunta se por acaso ele pode ajudar. Ela tenta manter sua personalidade de pessoa boa ao lado dele e finge que nada disso ela tá sabendo. Na hora que ela tava falando sobre o tipo de ajuda que ela precisava, o Beon dá uma olhada pra mesa e vê que ela jogou o difusor fora e pergunta o que ela fez com ele. Ela observa atentamente, meu amigo. Ela pergunta difusor? Aí ele trava também, né? Perguntando o que ela deveria fazer sobre isso. Só que ela tenta manter de novo a personalidade falando que o diretor levou para usar para higienização. Então ela só deu pra ele. E sente muito porque ele deu pra ela, então ela não deveria ter só dado assim de mão beijada. Rapaz, meu compadre, bota no moleque que ficou puto, hein? Cadê, desgraçado? Faz aquela linguinha sua passando pra cima que você gosta, dá um soco nessa boca sua aberta. E tudo isso tem total controle do Beon, até ele perder o difusor. As gravações estão lá dentro, então esse tipo de coisa no país deles podem virar um problema sério para o Beon. E tudo isso é controlado apenas por ele. Por esse motivo ele ficou tão pé da vida ao saber que ela jogou o trem fora. As gravações estão lá dentro. E a professora até se lembra que toda essa explicação que ele deu a ela é que independente do que aconteça, esse desgraçado aqui já tem a rota de fuga planejada. Como eu disse, só descer o sacode nele não vai adiantar muita bosta. Mas não tem que bater, tem que quebrar costela, tem que acabar com o dinheiro, tem que acabar com tudo, meu compadre. Quero ver soco. E tudo o que o Lee quer fazer é bloquear essa tua rota de fuga. Sobre isso, o Beon foi até lá no banheiro feminino pra tentar resolver o negócio do difusor. Ficou atentamente preocupado e quando chegou lá dentro, o difusor estava lá. Tava pra poder fazer uma higienização no local. Quem que bota a bosta de um difusor dentro da porra do banheiro? Cara, eu quero cagar em paz, pô. Não quero ver vaporzinho. Como ele tinha que evitar que isso acontecesse, ele precisava entrar no banheiro e catar aquilo lá com a mão. Mas como que ele vai fazer pra entrar dentro do banheiro feminino? Ah, os professores já não gostam muito disso aí não, né? E perguntam o que ele tá fazendo lá fora, dizendo que a aula já havia começado. E o que ele vai falar sobre isso agora? Aparentemente já se espalhou pela escola inteira e as professoras já ficaram mal encaradas com ele, mandando ele voltar pra sala agora e parar de fazer coisas estranhas. O Beon entrou
em choque, cara. Não teve cena melhor do que ver esse desgraçado entrar em choque. O cara ficou em completo êxtase, ele de choque mesmo. Como que ele vai entrar dentro do banheiro? Se alguém vê ele entrar lá dentro, ele pode acabar sendo acusado de qualquer outra coisa que seja. E o medo dele de entrar tava tanto que a mão do cara tava suando pra abrir a porcaria da porta. Suando frio. Ele pegou na maçaneta e abriu e entrou. E então do outro lado, o Lee se lembra do que a sua tutora e irmã contratada disse a ele: levar o público até o banheiro e mostrar o verdadeiro desgraçado que ele é. Mostrar para todos, até a televisão. E simples, não precisa fazer mais nada além do que isso. Vai acabar totalmente com a reputação desse otário. Não vai ter pra onde ele fugir. Mas o Lee acaba dizendo um não. Ele não iria fazer isso. Não sei porquê, né? Eu teria feito com o maior prazer, mas tá bom. Voltando de novo pra dentro do banheiro, ele tava todo preocupado, caçando difusor. E toda hora que ele olhava, cadê o trem, velho? Procurava num canto, não achava de outro. E do outro lado, tinha um banheiro masculino. E um cara, por algum motivo, viu um difusor dentro do banheiro masculino. Ué, esse negócio tá fazendo o que agora pra dar a cagada meio relaxada agora, é? Esse aqui era o professor de ética da escola deles. Só que ele tinha enxergado uma coisa piscando dentro daquele difusor. Aí lascou, né, pai? É claro que o Lee não iria fazer isso no banheiro feminino. Ele quer que ele seja pego no banheiro masculino. Imagine ele ser encontrado pela televisorzão por ter colocado uma câmera escondida dentro do banheiro masculino, meu compadre. A reputação desse pangão aqui vai pro saco. Aí que o cara ficou mais pé, né? Agora lascou ele, meu compadre. Vai morder mais do que esses beijos aí pra poder pagar a merda que tu fez. Tô te falando, eu nem sei porque que eu tô feliz, cara. Eu tô até animado, olha como é que eu tô feliz. De um outro canto, mais um monte de marmanjo, o mongol foi até lá dizer pra eles que eles fizeram uma postagem maliciosa de propósito. Em resumos, ele só fala que tá escrito naquela carta que o culpado são eles. Então eles perguntam se por acaso o mongol é idiota e se aproxima dele. Ele não liga pra essa parada de IP e pergunta se por acaso ele tem dinheiro. Junta geral em volta dele. Só que, meu compadre, o cara tem 2 metros de altura, né? Mas ele não é 2. E aqui tem mais de 20. Vamos lá, em termos de comparação, tu acha que vai descer na porrada 20 pessoas por ter 2 pau desse tamanho? Não. Mas isso aqui é monrar, né? Então ele foi até lá e desceu o sacode geral que tava lá dentro. Mano, isso aqui é uma puta de uma mentira, velho. Não tem como uma porra dessa, velho. Eu apanhava disso aqui fácil. Eu não sei brigar, é triste. E o professor dentro do banheiro lá, né? Tentando ver o que era aquilo lá que tava piscando debaixo do trem. Aparentemente, era uma câmera. Aí gritaram, uma câmera escondida lá dentro. Que tipo de cara psicopata fez isso? Meu amigo, Beon lá fora só escutando as merda. Mas na hora, o professor fala que ele sabe quem instalou aquela câmera. Ele sabe como pegar o desgraçado que instalou aquilo. Ele já tem uma ideia. Ele fala que hoje em dia, eles podem fazer uma perícia digital na câmera e assim descobrir quem é a pessoa que fez tudo aquilo. O Beon tava pensando na possibilidade de negar qualquer acusação que fosse até ele, mas desse jeito aqui, daqui pra frente vai só pra trás. Discutindo sobre fazer algo imundo em um local sagrado, como um banheiro, por exemplo, esse cara deve ser preso. Tempo depois de ter se passado na parte da noite, Beon estava em casa, roendo mais unha do que dedo, guri. Todo incluído pensando o que ele vai fazer agora. Até antes, ele conseguia se safar, mas agora é só questão de tempo até perceberem a merda que tá acontecendo. De repentemente, alguém vai e liga no telefone dele e ele dá uma olhada pro lado. E quem havia ligado era o Lee, dizendo que finalmente ele havia atendido o telefone dele e pergunta ao Beon o que ele quer, porque ele não tá num dia tão bom assim. Ele só queria relatar o cronograma de hoje, dizendo que primeiro ele terminou tudo o que ele mandou fazer e já conseguindo cerca de 10 novas identidades. E o que falta fazer agora também é conseguir fazer carro no nome dessas novas identidades e pegar casas alugadas, assim pra conseguir mais dinheiro. Mas o Beon não tava feliz com isso, ele tava triste, né? Deixa o caralho, o cara tava puto. O Lee fingindo idiota, ele pergunta o que aconteceu. Ele não sabe o que aconteceu, mas fala que ele pode contar com o Lee, qualquer coisa que ele precisar, porque ele é seu chefe e ele vai lhe ajudar, passando a sensação de segurança por uma pessoa que deveria o ajudar. Então o Beon aceita, cara, falando que eles deveriam se encontrar. É, meu compadre, no mesmo dia o Lee foi até lá na mansão dele, capuzado, todo bonitinho, pensando que agora tá tudo calculadamente calculado. Mas aí, o que vai rolar aqui, rapaziada? Já cansei, a voz, ó, tá toda gaguejada já. Próximo vídeo sai daqui uns 25 anos. Não vai demorar muito não, só 25zinho. Aí, deixa meu rato aí, pô. Tô passando dificuldades comendo um rato sem terra, pô. É terra da Clemento ali, pô. É porque pobre não precisa estudar, porra. Vocês nasceram só pra trabalhar.
Daí, quando o Lee fosse encontrar com ele disse o que ele precisava fazer, né? Que era basicamente pegar um difusor de cor azul que tava dentro da gaveta da professora. E assim ele só obedeceu, foi lá, catou o difusor que tava lá dentro, que foi o próprio Lee que colocou a câmera lá dentro dele, né? Mas isso, tava tudo calculado, rapaziada. O Lee tinha um planejamento e hoje ia acabar pra ele. Então ele foi no local designado e entregou o difusor na mão do Beon. E disse que tava aqui, ó. Até brincou, falando que não sabia do porquê que ele queria aquele troço lá, mas não tinha nada a ver com ele e meteu o pé. Beon agora ficou um pouco mais de boa. Tava fudido até anteriormente. Agora tá um pouco mais calmo. Até ele dar uma olhada pra baixo e ver a desgraça, meu compadre. Tinha porcaria de um rastreador debaixo do difusor. Não tinha câmera lá embaixo, tinha um rastreador lá dentro. Uma desgraça. Pra quem não tem 2 neurônios na cabeça, rastreador significa... Significa o quê? Fala aí, meu presidente. Que quando eu estiver fazendo uma coisa errada, ao invés de você falar o Lula tá errando, você tem que falar eu tô errando. Opa. Ai, meu presidente é muito sábio. O maluquinho do professor que já tava procurando aonde tava a localização do cara que tava com esse rastreador, vi. Tu não tá ligado quão puto esse maluco tava. Aí na hora o Beon se ligou e pensou, tem que fugir daqui, velho. E ele segurando a porra do trem na mão, joga esse caralho pro nos infernos, pô, isso é correndo. Por que eu tô tentando ajudar ele? Não sei. O professor de ética passa de carrinho do lado do Lee, que tava todo encapuzado, que já coringou na hora. Tava tudo como planejado. Tudo calculadamente Cala a boca, desgraça! Foi o Lee quem planejou. Quando ele chegou até a professora e entregou pra ela o rastreador, ela não entendeu muito bem do porquê desse rastreador. Um Smart Tag, pequeno, coloca em qualquer lugar. Pessoa do mundo inteiro usa isso hoje em dia. Às vezes daqui de casa, na verdade, pula pelo muro e escuta o que o cara tá falando em vez de rastreador. É que aqui nós é mais moderno. Tudo que ela precisava fazer era entender o que o Beon tava fazendo. Então ela seguiu o Beon e viu ele entrar no banheiro. Então logo pediu pro professor seguir o maluco e pegar o difusor que tava lá dentro. Até ele entrar lá dentro, ele não encontrar mais o difusor. Foi aí que ele se ligou que quem tinha colocado uma câmera no banheiro feminino foi esse maluco. Claro que eles precisavam de prova, então iriam atrás do rastreador pra ver onde tava. E o Beon, claro que destruiu o difusor pra tentar pegar o chip que tava lá dentro, o cartão de memória. Até no mundo daquele troço saiado, ele acaba encontrando o cartão de memória que tava lá dentro. Mas deu muito tempo que daí o maluco já chegou de carinho perto dele. Te achei, desgraçado. Volta aqui pra trás que eu vou te dizer na porrada. Rapaz, o professor tava puto, bichinho. Ele tá tão puto assim, eu acho que ele que é o cara que tá casado com a professora, né? Eu não lembro bem, eu tô com Alzheimer aqui, não lembro nem o que eu comi até 2 minutos atrás. Eu te vi mexendo com minha mulher de novo, vou te descer a porrada, desgraçado. Claro que se ele fosse pego, ele iria tá morto, né? Então ele correu bastante, muito cansado, e se escondeu dentro de uma garagem. Só que, mesmo ele correndo tanto assim, o professor viu onde ele entrou. Então ele ficou atrás do carro escondido, o que ele nem acreditou com o desgraçado seguiu ele até lá. Mas a prova tava dentro daquele cartão de memória. Era simples, quebra o cartão de memória que daí a gravação de tudo que ele gravou até agora não vai ter mais. Agora o que falta é ele pegar o resto do difusor que ele quebrou lá no chão naquela hora e se livrar dele, né? Pra acabar com a vida dessa de uma vez. Mas é claro que o professor de ética não ia deixar isso aí barato, meu compadre. Fala o seguinte pra ele, que por ele ser um professor de ética, vai deixar ele se safar dessa vez, mas se ele sair em contagem regressiva. Tienes que sair em 1, 2, 3. Opa. Da onde estás, desgraciado? Até parece que o Beon ia sair pra fora assim da mais sendo um desgramado. Aí que o professor faz a jogada que eu juro por você que eu não pensei nessa porra. Começa a me chamar o assistente virtual do telefone dele. Aí começou a falar um monte de nome lá de IA pra ver se o assistente virtual respondia. E quando ele chamou de Birbix, meu amigo, o celular respondeu na hora. Mas rapaz, bicho, esse cara é um gênio, puta que pariu. Cara, explodiu minha cabeça agora, nem eu pensei nessa agora. E claro, pelo telefone o Taylor respondido ele, agora dá pra saber onde o moleque tá. Ah, agora te achemos. 1 hora depois. Nessa hora, o Beon ia sentir a pressão do quão assustador o crime de ser um tarado na Coreia, fi. No Brasil tu leva sacode, mas lá pra fora o negócio é um pouco mais embaixo. Enquanto o Beon se fudia até o Brioco encostar, do outro lado, o Lee tava ligando lá pra Jona pra falar pra ela que metade do planejamento já foi concluído. E ela disse que agora vai começar a indução de criminalidades no nome do otário do Beon. Até do nada, enquanto ela mandava mensagem pra ele não responder. Por quê? Bolsonaro quer comer meu... O grandão já tava atrás dele, meu compadre. O maluco mas tava puto por ser enganado por Lee. Tava puto nisso, não tá ligado. Diz que hoje ele vai matar esse Lee desgraçado. É todo lugar que eu vou,
ter que cruzar esse meme. Será? Não. Tem como os caras acham que vai bater no meu protagonista assim, pô? Cadê? Me dá tua mão aí pra tu ver o negócio. Deixando a porrada ali um pouco de lado, lá no Beon, ele tava acabando de se fuder agora. Mas é claro que ele não ia ficar lá parado só esperando o polícia chegar nele. Aí ele começou a meter o pé. É louco mesmo? Enquanto corria, eu parava de se perguntar do porquê que ele tava se fudendo tanto hoje. Para aí, desgraçado, já falei que eu vou te deixar eu pisar pé. Aí mexer com mulher de outro. No céu, a chuva já tava começando a chegar. A porradaria ia comer sorta na chuva mesmo. Quer nem saber nessa porra. Esse maluco já começou a se encarar ali. O grandão tava obviamente cansado, porque tem que ser as porradas dos malucos lá. Mas o Lee, só pra dar aquela jogada, fala que ele é um idiota, porque ele demorou muito pra descobrir que foi enganado. Aí ele ficou puto, veio pra cá com um soco, mas o Lee já joga o boné pra cima, desvia do soco dele, vem com uma... Eita porra! A sequência foi tão rápida que eu nem acredito que o grandão conseguiu desviar. Até zoa da cara do Lee que ele não vai cair no mesmo golpe de novo. Não vai cair no mesmo golpe? Caralho, o mesmo Lee fala que ele não precisa cair no mesmo golpe, pô. É só ele cair em outro golpe. Boca aberta. Aí que o Piá ficou mais puto. O grandão se levanta com vontade de afundar a cabeça dele no chão. Tava tão puto, mas tão puto. Se tivesse uma pistola, ele atirava de lá mesmo. Só que, se ele manter a raiva, ele não vai conseguir. Então ele precisa focar. Na cidade natal dele, eles são conhecidos por conseguir manter o foco mesmo em situação como essa. Então ele vai pra cima, dá um soco, o Lee desvia do soco. Vem numa sequência da murrada que o Lee também consegue defender. E vocês sabem, né, que pra um cara desse tamanho que faz 2 metros de altura e o Lee que tem 1,90, pô, quer dizer, o Lee tem menos de 1,60, não dá pra brigar de frente com a praga dessa. Ué. Aí ele sai pulando que nem uma perereca de lá pra cá, pra pegar a distância do grandão, que de frente não é pra brigar com ele não. Aí começa a mandar a famosa jogada das argumentações, perguntando do porquê que ele faz todo o trabalho sujo pro Beon, porque não faz sentido, o cara é um porco desgraçado. E senta aí que eu vou lavar essas costas. A história triste do grandão aqui é que a mãe dele tava no hospital, então a única pessoa que poderia o ajudar na situação era o Beon, que tem muito dinheiro. E é por esse motivo que ele não espera que o maluco entenda a situação dele. E por mais que ele tente entender, não vai lhe acreditar, porque a mãe dele é mais... Mano, o cara tava contando a história mó triste, ele veio de lá pra cá, tacou o chapéu na cabeça dele e meteu o pisapé bem no pé das orelhas. Mas olha que golpe baixo, rapaz. O Lee mesmo já fala pra ele que otário é ele, por achar que ele vai ligar pra situação de história triste dele. Ah, aí é que a karma vai enfiar no meio do buraco do meu bagulho pra cima, putaço mesmo. Aí do jeito que ele vê, ele caiu pra baixo. Não vou falar que eu sei que golpe que é esse aqui, porque nem eu entendi o que aconteceu. Em sequência, o Lee puxou a camiseta pra dar aquela largada e ia fazer o famoso cordinha no pescoço. Aqui ele já percebeu que tinha guardada baixa já. Tinha deixado a guarda baixa. O que eu falei tudo embolado? Não sei. Quando ele foi ver, a camiseta tava passando por detrás do pescoço, pegando pela gola, acabou, guri. Nessa hora, ele começou a apagar, mas a apagar de verdade mesmo. Até naquilo, o Lee se lembrar do que o treinador supremo dele ensinou pra ele. Essa estrangulada se chama estrangulada gemido. Quer saber do porquê? Até aparenta ser uma estrangulada normal, mas não é normal. É uma estrangulada gemida. De pouco em pouco, a consciência do grandão tava apagando na hora. Até ele do nada lembrar da tua mãe e botar mais força. E do jeito que ele tava, ele conseguiu acordar de volta e o Lee percebeu que ele iria tentar sair. O Lee já levantou ele pela cordinha da camiseta e deixou ele de pé. O bicho não tem tamanho, mas força aqui a desgraça tem. Ué. E não adiantava o que ele fizesse. Não ia sair dessa corda do pescoço, mas nem se ele quisesse. E ele sabia disso. Porque em sequência, o Lee já mudou a posição, ficou de costinha e puxou com mais força ainda a porra da corda do pescoço. Falei, corda, mas é camiseta. Vocês estão entendendo, né? Não. Enquanto ele ia apagando, ele começa a lembrar de uma história que ele viu quando era criança na televisão. Naquela época, tinha um programa do Bear Grylls passando na televisão dizendo sobre os crocodilos, que eles eram répteis. E tem algo impressionante sobre eles. Se ele morde uma presa, ele raramente solta. A verdade é que não tem registro algum que eles soltam de verdade. Então, imagine assim, é assustador, mas imagine que é você no lugar daquela presa na mordida do crocodilo. Tome cuidado, porque um dia aquele olhar pode ser o teu. E agora é o que tá acontecendo com ele. Caralho, não tem como, o cara é muito foda, patrão. É do caralho. E o que aprendemos aqui, Virgão, no vídeo de hoje, que basicamente se você tem 20 metros de altura, não confie no tamanho. Às vezes tu pode apanhar pra um cara de 1,40 de altura e não tá sabendo. Ué. Claro, né? Eu vou dar esses créditos aqui pra linda frase da minha vovozinha. Ô, velho, gente boa. Então depois de ter apagado completamente o grandão, ele liga de volta pra Joana pra falar que o serviço lá também acabou. E é pra ela resolver o problema e começar a limpeza a partir de agora. Falando no Beon, ele tava agora sendo agarrado pelas pernas, porque o professor não queria deixar ele correr de jeito nenhum, rapaz. Aí foi os dois diretamente pro chão ali, o professor já agarrou e falou que não ia soltar nem a pau da perna dele, é bom desistir. Aí o Beon vem meter as bicas na cara do professor. Ai, pra cá.
macho do caralho, desgraçado, sorte minhas pernas, bicho. Não. Quando metia as bicas na cara pro Zo, ele se fazia de vítima, que o professor acabar com o futuro dele, né? Mas ele não para de meter a bica. E o professor chegou no momento ali que desmaiou de uma vez, né? O bichinho caiu duro, que nem bosta no chão. Aí ficou preocupado, pensando, pô, será que esse cara morreu, velho? Esse cara morreu aqui e o negócio ficou mais doido já. Aí mete o pé e fala, não, tá de boa, se ele morreu não tem problema não. Aí vê de novo, será que esse cara morreu, velho? É do nada botar os patulinhas já ligando a sirene no meio de lá e meter o pé de uma vez e saiu correndo. E de novo, enquanto pensava, tem dia que a vida dele tá uma desgraça, né? Por que será? Ele andou tanto, mas tanto, que chegou a um ponto que ele não conseguia mais correr. E tava andando de boa no meio da chuva lá, quase caindo no meio das pernas. Até no meio daquilo, ele ligar pro desgraçado grandão e o cara não atender ele. E ele já mandou o maluco parar de ficar não atendendo suas ligações. Se ele descobrisse como é que o cara tá agora, achando que ele morreu. Até no meio daquilo apareceu o seu anjo salvador, o Ligorizão, coincidentemente perguntando o que ele tava fazendo lá, né? Na hora o Beon já botou na cabeça que ele deve ter alguma coisa a ver com essa porra toda. Olha, o cara explodiu a mente agora, começou a pensar de verdade. Só que o Lee pergunta que porra ele tá fazendo, porque olha o prédio que eles estão em frente agora, é literalmente o prédio da bosta do Beon, velho. Aí que o Beon se liga que ele se perdeu completamente nas ideias, ele nem fazia ideia que tinha chegado lá tão rápido assim. Até naquilo ele pegar e cair de cansaço em cima do colo do Lee e dar aquela abraçada. Eu não gosto de gay não. Mas o Lee tava coringando, meu compadre. Tudo tava calculadamente calculado. Já falei, pô. Isso fazia parte do planejamento dele. E agora que o Beon abaixou a tua guarda, é o momento correto de fazer o final do plano. Quando o Beon pediu pra ele levar ele até seu escritório, porque o Midera não tá conseguindo mais andar, o Lee fala que ao invés do seu escritório, vamos te levar pra outro canto, meu compadre. Você já abraçou eu aqui. Bora eu amarrar tu ali atrás pra tu ver o negócio rapidão. 2 horas depois. Não, calma aí, caralho, para. O Lee já brota bem pelos coços dele, guri. Mete o famoso mata-pé nos coços, que na hora o maluco já começa a ficar todo aguerrado ali já. Até as perninhas tava tremendo. Em questão de segundos, ele apagou completamente. E quando ele voltou a acordar, ele tava em outro canto já. E mesmo assim, ainda tava chovendo. Ele deu uma olhada pro lado, ele deu uma olhada pro outro e viu que ele tava numa fucking piscina olímpica. Por que que ele tava lá? Nem ele sabia. E muito menos nós. Mas se lembrem, ele tá num trampolim. Um passo em farsa que ele dá ali com a mão. Aí a desgraça do moleque já me tropeça no bagulho e cai pra dentro da piscina e sai afundando pra dentro. Ainda bem que pelo menos ele não tá amarrado as mãos, né? Não, ainda bem o quê? Eu quero que essa praga morra logo de uma vez. Alguém me ajuda, socorro, não consigo nadar. Pra ajudar mais da situação, não sabia nadar. Aí ele foi tentar pisar no fundo da piscina, começa a sair um monte de sangue do pé dele. Aí ele começou a entrar mais em crise ainda, não consegue nadar. Aí pisa no fundo da piscina e começa a sair sangue. Aí que ele foi dar uma olhada. Olha um tanto de prego no fucking fundo da piscina, cara. Socorro, eu vou morrer aqui dentro. Tomara que morra. Eu tô poucas ideias pra figurante desgraçado que nem esse aqui. Tem que morrer mesmo. Ué. Até ele dar uma olhada pro lado e ver quem tava sentado enquanto ele tava se afogando na piscina. E era o Lee, que tava na Sigma Aira. Aí ele já gritou com o desgraçado perguntando que porra que ele tá fazendo com ele. Ele vai se ver com ele mais tarde, tá ligado? Se vê com quem, ele só troca de assunto e pergunta se ele se lembra daquela história da pequena sereia. Não. Em resumo, essa é uma história antiga que todos devem conhecer. E pelo menos o Beon deve saber também dela. Mas o Beon entra em crise e pergunta que porra ele falou. História do que, menor? Até ele dá uma olhada pra mão do Lee e ele tá segurando uma corrente. Quando ele puxa aquela corrente, é como se fosse um desentupidor. Ele arrancou o bagulho do buraco, a água inteira do negócio começou a ser sugada pra dentro. E se vocês bem se lembram, lá embaixo da piscina tem um monte de prego. O que será que vai acontecer? Começa a deixar suas jogadas aí em cima da mesa pra gente entender. Quando o Lee tinha falado da história da pequena sereia, ele não sabia, mas o Lee vai lembrar. Ele tem até tatuado a sereia no teu peito. E agora, rapaziada, senta aí que eu vou lavar suas costas. Ai, que delícia. Essa mesma piscina olímpica, no campeonato escolar padrão, tava tendo uma euforia completa, porque a irmã do Lee, Nai Hyun, tava vencendo. Não só vencendo, como ganhou de lavada de todas as outras competidoras. Incrivelmente, ela ficou em primeiro lugar. E o que é mais bizarro dela ter ficado
em primeiro lugar é que mesmo não sendo uma competição tão séria, sendo amador, ela ganhou. E detalhe, a plateia vai à loucura porque ela não tem as pernas. Claro que o Lee parabeniza ela, sua mãe também chega a chorar, pô. A guria venceu na vida, mesmo tendo perdido as suas pernas, ganhou de pessoas que tenham mais vantagem que ela. Aí não teve como, o tempo passou e ela foi conhecida no mundo inteiro. A notícia espalhou, toda foto que ela tirava, todo mundo ficava louco por ela. E é claro que o próprio Lee sentia orgulho, respeitava sua irmã de verdade. Então, um certo dia, foi no julgamento, aquele que teve com o Beon pra poder julgar o desgraçado por ter passado o carro por cima dela e ter perdido suas pernas. Eles esperavam uma coisa mais além do que só, toma aqui, o cara venceu. Eles queriam justiça. Então lá, o réu só disse que não foi intencional e é por esse motivo que nada grave acontecerá com ele. E o motivo mais plausível pra tudo isso é que o garoto é menor de idade e não sabe dirigir e confundiu o acelerador com o freio do carro. Sem querer, bateu nela. Caralho, velho, tô me segurando aqui pra não pular em cima desse capeta desse moleque. Pode não parecer, mas os próprios pais do Beon estavam chocados com ele. O garoto quieto em casa, na verdade, era uma desgraça na escola. Fazia bullying com todo mundo e até forçava a passar o carro em cima dos outros. Que porra que é essa? E pra resumir ainda mais, o juiz diz que o réu tentou chegar a um acordo com a vítima, mas não conseguiram chegar. E como não foi nada intencional, o acordo vai ser o seguinte: o réu terá que pagar trabalhos voluntários, cerca de 180 horas de trabalho voluntário. Beleza, assim a Nae-ryun foi pra casa, tava lá vendo as notícias e adivinha, ela começou a chorar enquanto leva a notícia. Mesmo que todo mundo saia do quarto, ela não saía. No noticiário tava dizendo que simplesmente a Estrela Nova tava mentindo que foi atropelada. Todo mundo tava contra ela, julgaram ela como assediadora, velho. O mais bizarro é que dentro da caixa preta que tinha dentro do carro, realmente tava funcionando, ela não tava estragada. E o áudio que tinha lá foi uma parte específica, que ela fala umas merda pro moleque, e o Beon pegou isso aí e acabou postando. E todo mundo ficou contra ela depois disso. O que não faltava era comentário falando pra guria se matar. Olha o nível dessa porra aqui. A sensação que ela tinha era como se estivesse pisando em vários pregos, sem parar. Não importava o quão longe ela ia no caminho. Cada vez que ela pisasse, era uma dor, era um grito que não poderia ser ouvido. E é claro que ela não tentou falar nada. Por que se justificaria? Ela tava cansada de tudo isso. Ela sabia que o que ela fizesse não iria adiantar. Não, na real, ela nem poderia fazer nada, mesmo se quisesse. Então, um certo dia, ele começou a correr atrás dela porque não tava encontrando a tua irmã. Ela não atendia o telefone dela, não falava nada, nem mandava recado. Ele tava implorando pra que ela atendesse pelo menos o telefone dela. Sabe aonde ela tava agora? Em cima de um prédio de mais de 50 andares com o telefone dela na mão. Ela tava decidida a se jogar lá de cima. E aí que vem a pergunta de novo. Tu se lembra daquele conto da Pequena Sereia? Que todo mundo aqui provavelmente deve saber. Esse conto da Pequena Sereia é uma história sobre o amor não correspondido da princesa que vivia no fundo do mar. Tem algumas características especiais nelas. Uma delas é que a protagonista é uma pessoa brilhante. A sereia é brilhante. Ela também tinha um coração puro, mas sua voz foi roubada. E como resultado, ela foi incapaz de falar a verdade. E a característica mais marcante dessa história da Pequena Sereia é simples. Ela não tem um final feliz. Por esse motivo, esse conto ficou tão famoso e ele tatuou no seu peito. Caralho, velho. Não dá nem pra botar meme aqui não, cara. Eu tô chegando a chorar aqui de verdade. Na verdade é só a cebola que tá perto do meu zóio, mas tô chorando não. Porém, agora, desgraçado, o dia mudou. Enquanto a piscina continuava puxando água que nem um trem, a gente quer saber se esse desgraçado se lembra disso aí que ele tá falando. Ele começava a pisar nos pregos que tava no chão, nem se importando, porque ele tava de botinha. Aí o Beon entrou e ficou louco, né? Pô, que tipo de caixa preta que ele tá falando? Que história do caralho que é essa? Pela aparência de agora, ele não vai lembrar quem é o maluco. Mas quem disse que ele precisa se lembrar? Caralho, ele quase bate a cabeça nos pregos. Se isso aqui tivesse pegado ia fazer um estrago da desgraça. Ainda bem que não pegou. Mas, pai, ainda bem o quê, pai? Morre, praga! E o Lee vai lhe perguntar de novo. Ele se lembra do conto da Pequena Sereia? Aí ele saiu igual louco rolando pelo chão, porque ele tinha pegado os pregos nas costas e tava piorando a situação rolando pra lá e pra cá. Mas isso era apenas o começo da dor que ele iria sentir. O que o Lee mais queria é que ele sentisse os espinhos que a irmã dele pisou. Mesmo assim,
o desgraçado Beon volta a perguntar quem ele é. Essa aparência ele não faz ideia de quem é o desgraçado. Sai levantando com um monte... Cara, isso aqui deve estar dando uma dor do caralho, deu agonia até em mim. Mas o Lee chama a atenção dele. Manda ele calar tua boca. E vem com uma sequência de pisa-pé bem no pé dele, guri. Que do mesmo jeito que ele levantou, ele voltou pro chão. Agora não tinha por que o Lee ficar escondendo sua verdadeira identidade, né? Até porque tava fazendo a sua vingança. Depois de tudo que o desgraçado fez com ele, o mínimo que ele deveria deixar é que o Beon visse sua verdadeira face. Então logo ele foi e sortou as suas dentaduras no... Ele tava usando dentadura, é? Lembrar disso aqui não. Entende essa desgraça? E agora, ele se lembra quem ele é de verdade? Não sei. Acho que o Beon tava muito preocupado com isso não, porque quando ele ficava olhando pra baixo pros pregos, tava preocupado em pegar na cara dele. Até do nada ele sentia se levantando e era o Lee puxando ele pela camiseta, meu irmão. E aí, qual é a tua última palavra? Como que era teu nome mesmo? Fala de novo aí pra ver se eu lembro. Banda aquela sequência de xingamento com argumentos que não tem pé e nem cabeça. Mas um deles faz sentido, que por ele ter feito tudo isso aí com um maluco, com certeza vai ser denunciado e vai ficar preso por muitos anos. Preso. Ou ele só pega e sorte ele pela camiseta, joga em cima dos pregos de volta. Como é que é? Tu vai continuar falando merda ou quer que eu te dou um soco na boca também? E acata ele pela gola da camiseta e mete sequência de tapa de mão aberta, meu compadre, só na cara do desgraçado. Ele tinha comentado de sequestro, né, que ele ia ser preso por isso. Ele veio justamente com o carro do Beon. Depois do maluco ter ficado igual o Fofão de tanto tapa que tomou no pé da cara, ele deve se lembrar de quem é aquele carro, que é do Beon, e o carro que ele tá usando é o que ele atropelou a tua irmã. Ou ele vai dizer pra nós aqui que essa chave aqui não é do carro dele. Queria falar nada não, mas eu acho que é bom responder do jeito certo aí. Aí o Beon não se aguentou e começou a falar umas asneiras da boca pra fora, velho. Chamando o próprio Lee de idiota. A casa dele ter explodido, pegado fogo, a irmã dele ter se jogado em cima do prédio, todo mundo ter morrido. O que ele tem a ver com tudo isso? Se a irmã dele se matou, a culpa é dele por ser tão idiota assim. Aí você acha mesmo que ele vai soltar isso aí de boca calada? Fi, me dele a sequência de tapa na cara do Pango, fi, que até a chave do carro chegou voando pra cima assim. Vai ter mané, cala a boca, filho de égua desgraçada. Próxima vez que você falar as merda pra mim, eu vou te descer a pisa na pé na cara. Irmão, a sequência de tapa tava tão insana que o bagulho tava voando sangue pra tudo quanto é canto daquela desgraça lá. Ai, meu vídeo caindo, tô até vendo. Ele tem coragem de falar que ele não teve culpa de nada. A irmã dele ter se matado é culpa dele. A casa ter pegado fogo também é culpa dele. Por esse motivo ele tatuou aquela sereia no teu peito. O significado da sereia é o significado da vida da irmã dele. E mesmo depois de tanto ter levado tapa na cara, o bicho tá muito feio, filho. Tá parecendo um fofão essa desgraça aqui. Ele ainda tem a coragem de começar a rir da cara do Lee, cara. Porque o Lee pediu pra ele falar o quê? Desculpa, pedir perdão pelos dois, tua irmã e ele. Mas mesmo assim o que ele faz é o quê? Começar a rir da tua cara. Perdão, desculpa. Por qual motivo ele deveria pedir esse tipo de coisa pra ele? Como se fosse adiantar algum tipo de merda? Voltando a ressaltar que se a irmã dele se jogou de cima do prédio é porque não tá pado mental. Por esse motivo, nenhum dos dois merecia viver. Man, alguém segura eu que eu tô quase tentando se morar aqui. Eu mesmo vou bater nesse cara. Mas é claro que ele só tava sendo tão machão assim porque atrás dele tava o grandão, rapaziada, que apareceu do nada atrás do Lee. Aí a porradaria aqui já ia comer surta, entre aspas, né? Pensou, Beon, o cara vai descer a pisa-pé no Lee, com certeza ele vai ganhar a briga. Não. E o grandão vindo lá pra cá pisando nos pregos que estavam no chão, sem nem dó nem piedade, nem sentindo dor nenhuma, só avançando pra cima dos dois. Quando ele colou perto já dos dois ali, foi dizer o Beon que, ó, bate esse cara aqui, cara, tá fazendo merda comigo, tá vendo que ele, pô. Tomou bem no pau da lata do grandão mesmo que deu na cara dele, guri. Não, calma aí, nem parece que o soco foi bom. O soco foi com tanta, mas tanta vontade que até eu me senti satisfeito aqui na hora, guri. O maluco chegou a afundar no chão com força mesmo. Isso porque o grandão tava batendo nele com força de vontade, de raiva. Ele chora porque ele se lembra do que eu li disse pra ele. Mostrou até a documentação falando da mãe dele que tava no hospital. Que pra simplificar, ele foi literalmente usado pelo Beon. Que novidade, hein? Comprovação tava tudo lá, o toco de papel já fala que a mãe dele tinha a porra toda e infelizmente a mãe dele não poderia mais ser operada, até porque o tempo de duração havia se passado. E só de lembrar disso, ele volta com um soco com tanta força de vontade na cara desse desgraçado, filho, que afundou a cabeça dele no chão, chorando de raiva mesmo. E ele se lembra claramente do que o Lee perguntou pra ele, se ele vai continuar sendo o braço direito daquele desgraçado. Braço direito? Mas nem que a pau, ele vai matar o desgraçado com as próprias mãos. Mais incrível que o Beon ainda pergunta se ele tá cego, tá batendo a pessoa errada. Ui, a minha nossa, eu não vi onde é que eu tava batendo? Toma mais soco aí rapidão pra ver se tô batendo certo agora.
Cara, pergunta pro Beon se ele fez de propósito mesmo, deixando a tua mãe lá, acamada, sendo que poderia ter feito a cirurgia o quanto antes o possível. Se tudo isso que ele fez foi proposital, pra manter ele lá. Beon até veio falar de evidências, a porra toda, que ele não tem comprovação de nada, mas evidência, a lei não pode fazer nada sobre esse tipo de questão. Ele não tem evidência pra comprovar que o Beon foi de propósito, mas ele tem seus próprios punhos, rapaziada, e o punho canta mais alto que qualquer outra coisa de evidente nesse mundo. A dizer, minha linda avó, tem coisa que não resolve na base das palavras, tem que descer a pistolada. Quer dizer, palavra. Minha vovó é muito sábia. E agora, se ele não quiser apanhar que nem uma vagabunda de 4 no chão, levante e apanha que nem homem, carai. Fudeu, menor. Nessa hora ele começa a se lembrar da época que ele conheceu o Beon. Foi no hospital, obviamente. Lá ele dizia que a mãe dele não poderia ser operada, mentindo na cara dura. E é claro que ele acreditou, né? Ele não sabia muito sobre esse tipo de coisa. Até porque ela tinha que ficar acamada, mas ele não tinha dinheiro pra poder manter o hospital e ela incubada lá dentro. Mas o Beon, na puta covardia, me fala que vai ajudar o cara. Que ele não ajudaria ninguém, mas pega na tua mão falando que ele ajudaria. Que ele é especial pra ti. Aí isso fez no dia o coitado do grandão a chorar, né? Porque, pô, o cara vai ajudar a minha mãe. Sendo que na realidade foi tudo uma puta de uma mentira. E é por esse motivo que ele afunda a cabeça do Beon no chão com tanta força de vontade que eu tô coringando aqui já também. Briga na baixa, pai. Eita porra! Pega! Quando o Lee foi levar o documento pro grandão ver tudo, não foi só o documento. Disse o mais em potencial importante, que se a mãe dele no começo da doença tivesse sido operada, ela estaria em casa. Tava vivendo uma vida dela normal, mas por conta de ter atrasado, mesmo que se operar agora, a mãe dele não volta pra vida normal. Pra resumir em poucas palavras, é impossível que ela volte à sua vida normal, só se ela continuar deitada na cama mesmo. Por esse motivo ele tem tanta raiva do Beon agora. Não importa, evidência, a porra toda, ele vai matar o cara no soco mesmo, fi. O Beon até tentava se explicar com explicações breves e plausíveis, mas toma esse... Caralho, velho, esse soco chegou a doer até na minha alma aqui, minha cabeça saiu de fora do cérebro. Ele lá, mané, quer escutar a explicação, filho? Continua apanhando deitado aí, que é o teu lugar no chão mesmo. Mas o Lee logo vai lá e bota a mão nele e manda ele parar, né? Porque se ele continuar a rectar ali, eu sei, eu também quero que ele more logo de uma vez, mas também não é assim que a coisa funciona, né? Ué. Até por esse motivo que se ele acabar matando o Beon, ele não vai conseguir recuperar todo o dinheiro que ele gastou no hospital e não vai conseguir transferir a mãe dele de lá. E provavelmente ele vai parar de ir na cadeia também. Então por esse motivo, o que ele precisa agora é ter um pouco de paciência e karma nessas horas. Então assim ele fica calmo, vai embora, falando que nunca mais vai confiar em ninguém nesta porra. E diz o seguinte pro Beon, que se ele não der o dinheiro pra ele de volta e transferir a tua mãe, ele te mata. E eu acho que dessa vez é verdade. O Beon entrou em crise, pensando como que o Lee sabia dessa porra toda. Não tinha sentido. Se ele sabia disso, ele sabe de algo mais. E é isso aqui que ele tá sabendo. O seu HD com seus arquivos, tudo lá dentro. Sabe como que ele encontrou esses arquivos aí? Não. Pois é, meu compadre, eu vou te contar. Um tal de gordinho que levou muito sacode na cara pra falar a verdade, disse onde é que tava, que o HD tinha a porra toda dos arquivos dele, até corrupção. Tinha uma senha no HD, aí o Lee só apontou o músculo assim pra ele dizer a senha, ele não sabia a senha não. E eu acredito que ele não sabia mesmo não, porque se ele soubesse mentisse, ele ia apanhar um pouquinho mais. Por esse motivo que ele levou o HD até lá, pro Beon falar a senha pra ele, porque ele vai lhe incriminar. Não foi à toa que ele se infiltrou na rapaziada toda, que foi tudo calculadamente calculado pra ele entrar lá dentro. Opa! Ele só disfarçou a tua identidade pra foder com a tua vida, de verdade mesmo, até que ele tome até encostar e falar, ai que lixo. Tá, eu vou parar. Não. Sobrou nada pra ele, nadinha de nada. Aí na hora ele começou a pensar na merda que tava agora a situação e começou a meter o showzinho dele. O que todo figurante vilãozinho iria fazer? Pedir perdão, implorar pela tua vida. Tudo que ele fez até agora com tua irmã foi caso de coisa que ele não deveria ter feito. Ele sente profundamente sobre ele, que ele deve ter sofrido até agora e a porra toda. Tô me sentindo até enjoado de escutar esse cara falar ainda. Alguém corta a boca dele, fazendo um favor? Ah, não, que ele falava esse monte de merda, ele dá uma olhada pra baixo e vê a chave do carro dele. Aí não teve como, né? Na hora ele já catou a chave, saiu correndo, para a velocidade lá vagar. Mas ui, que fia de uma... Ele só queria arrumar uma brecha mesmo pra conseguir correr, pegar a chave e vazar pro carro dele, né? Pedir perdão, pagar pelas coisas que ele fez, mas nem o capeta é tão humilde assim, pô, tá doido, é? Ele já bota pra dentro do carro, não tem motivo algum pra ele pedir perdão por nada, por ninguém, só sai vazado e o carro já tinha ligado já, até o Lee aparecer na frente
nele e fala de novo: sai dessa porra desse cara. É a última chance desse lá de dentro e pedir perdão pelas coisas que ele fez. Mas você acha mesmo que ele vai? Mas eu falei, nem o capeta é tão humilde assim esse ponto. Mata logo essa praga, fazendo um favor. Ele vai e me mostra o dedo do meio pro Beão. Puli, quer dizer, né? Tu até confundiu os nomes. Ele pergunta se por acaso ele é tão otário esse ponto de sair dentro do cara e pedir perdão pela irmã dele. É claro que não, já mete o pisapé no acelerador e sai correndo, quase passa por cima do Luiz também e assim ele está vazado. Aqui eu vou abrir as enquetes nos comentários. Ai, vamos fazer um pouco de jogada, vamos ver quem que vai ganhar dessa vez. Mas, como as bostas não são feitas de ouro, eu tenho que sortar lá no vaso lá que deu vontade de cagar e vídeo que vem outra continuação. Ah, pai, você é curioso, né? Você não escutou o que eu falei, não? Acabou a porra do vídeo, porra.